Muito boa noite, pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 26 de julho de 2021, começando mais uma live sobre fundos imobiliários, uma live aqui exclusiva para vocês, com duas figuras amigas carismáticas, o Elô Florindo e o Otmar, né? Um aí, CEA, com bastante experiência, certificado também aí, o Otmar, CNPI aí, que conquistou também essa possibilidade de fazer análise. Eu acho que isso é muito bacana, mostra o desenvolvimento do mercado, mostra o desenvolvimento do canal Fique Tranquilo. Hoje eu quero falar para vocês, antes de qualquer coisa, para vocês se inscreverem no canal, tem vários links aqui na descrição da planilha de controle de investimentos, mas o mais importante é a promoção da Suno de 3 anos de assinatura pelo preço de 2. Então aqui embaixo tá, a Gabi vai me fazer um apoio aqui hoje e com certeza ela vai me passar algumas orientações, vai colocar no chat aqui para vocês também. Bom, o assunto hoje é espinhoso, o assunto hoje é polêmico, e eu tenho algumas surpresas para vocês aqui pelo caminho, tá bom? A primeira grande surpresa, ninguém estava sabendo, nem o pessoal aqui dos bastidores e nem o canal Fique Tranquilo. Eu vou colocar aqui daqui a pouco um link para que, se você for absolutamente contra a arbitragem, ou se você tiver alguém que defenda a não arbitragem, tiver muita opinião formada e quiser participar aqui ao vivo da nossa live, eu vou colocar um link para vocês, para que vocês possam entrar aqui ao vivo e falarem sobre isso. É uma coisa inédita, mas a gente vai fazer isso para mostrar que nós somos imparciais e estamos abertos ao debate. O bate-papo aqui 15 minutinhos antes foi sensacional. Hoje é um dia que eu falo pouco e levanto bolas para essa dupla aí cortar, mas olha só, a alavancagem, eu tenho dito que parece que está tomando o posto de um novo fantasma dos fundos imobiliários, porque a tributação, eu acho que agora eu vou rebaixá-la de fantasma para risco, porque agora a gente viu o tamanho dele, vimos como é que seria o impacto, acho que todo mundo flertou com esse fantasma e não perdemos o medo, mas pelo menos agora a gente sabe como é que ele é, mas me parece que a alavancagem pode ser o novo fantasma dos fundos imobiliários. Bom, grandes amigos, pessoas de dentro da minha casa. Otmar, seja bem-vindo. Elô, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Baroni, né, pela recepção sempre calorosa, um grande amigo aí da gente de todos os momentos, das tortas, né, das saídas aí juntos, inclusive das águas com gás e limão, né? A gente é uma amizade há bastante tempo. Então, muito obrigado pelo convite. Vai ser, eu acho, um bate-papo bem legal. A gente gosta muito desse bate-papo, dessa interação com o público, assim como você, né? E assim, a gente colocar os nossos pontos, a gente levantar, né, o que é importante para o investidor observar e ver o lado bom, né, o lado ruim, o lado pró e o lado contra. Esse tipo de debate, ele faz com que o mercado cresça bastante, porque a gente está chegando na fase adulta, então a gente precisa conversar sobre algumas coisas, alguns assuntos um pouco mais sérios, né? E eu acho que esse canal aqui é uma porta aberta para que a gente possa discutir esses novos momentos, né, que vão entrando nos fundos imobiliários. Sempre existe uma discussão da vez, agora é a tal da alavancagem, né? É isso aí. Elon, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Baroni, meu amigo Schneider, aí, uma boa noite para todo mundo, boa noite para quem está aí hoje batendo esse papo com a gente sobre alavancagem, né? E aí parece que a gente sempre tem um esqueletinho no armário, né? Sai a tributação, entra a alavancagem, daqui a pouco aparece outra coisa. E na verdade, assim, talvez a gente tenha alguns momentos Dom Quixote, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso e parar de enxergar gigante todo moinho de vento, e nem todo moinho de vento é um gigante, né? Então, a gente precisa realmente trazer aqui, o teu canal é um ponto de encontro para a gente bater papo sobre isso. Eu acho que é um lugar onde a gente pode trazer formadores de opinião, mas quer dizer também que essas opiniões não estão certas, não, né? Eu acho que no final das contas, o sujeito tem que ter a maturidade suficiente de escutar A, B, C, D, tirar a própria conclusão e ele mesmo partir, né, para uma posição própria, inclusive, aí, como você falou, convidando as pessoas a participar da live de hoje, colocando também a posição delas, que não precisa concordar comigo, não precisa concordar com o meu amigo Schneider, não precisa concordar com você, pelo contrário, né? Acho que é essa pluralidade de pontos de vista que faz com que a gente cresça como investidor. Muito bem, olha só, alavancagem, pessoal, algumas pessoas ainda não sabem o que é. A alavancagem é uma forma que você tem de, através do seu próprio portfólio, securitizar o fluxo destes ativos de tal forma que você consiga antecipar recursos para comprar outros imóveis. Então, imagine que você tem um portfólio com 10 imóveis
e esses imóveis estão gerando aluguel. Então, você usa os aluguéis futuros desses imóveis, faz uma operação que é um CRI, um CRI, e esse CRI, então, naturalmente, traz recursos para dentro do fundo. Da mesma forma, é uma dívida, é um passivo, mas é uma dívida estruturada, né? Não é aquele clássico empréstimo, né? Até porque é proibido por lei em fundos imobiliários, né? Por regulamentação, de você ir lá e simplesmente pegar um empréstimo para comprar alguma coisa. Você securitiza um fluxo futuro. Há riscos, há oportunidades. Nós não vamos aqui nem defender A ou B, nós vamos apresentar vários ângulos, várias facetas da alavancagem. Tudo isso foi gatilhado em função do TRXF, que gerou alguma polêmica aí nessa emissão. Vamos falar especificamente desse caso, não temos problema nenhum em falar um pouquinho sobre esse caso. Inclusive, já convido assinantes da Suno que nesta quarta-feira a gente solta o relatório sobre o fundo, sobre essa nova emissão. Então, convido vocês a assistirem por lá, tá bom? A lerem por lá também. O China fez uma tarefa de casa aqui sensacional. Ele trouxe para mim alguns fundos, e olha que ele não trouxe todos, que tem algum grau de alavancagem. Olha aqui, Alianza, BLMG, que é o da Blue Macau, BRCR, BCFAN, BTLG, GALG, que é o Guardian, HGRE, JSRE, LVBI, PVBI, RBVA, RECT, SDIL, TEP, né, que é o fundo da Telos de properties, de ativos corporativos, TRXF, que acabei de falar, VILG, Vino, VISC, ou seja, os 3 fundos da 20 aí com alavancagem, XPLG, XPMOLS, XPPR, todos esses 3 também com alavancagem da XP. E alguns outros que o China nem colocou aqui, né? Nós temos aí o KNRI, que também agora se alavancou, teve o RBRP, que tinha um passivo também, não era dívida de CRI, era uma dívida direta ali, um passivo, assim, uma obrigação a pagar, mas isso já foi resolvido também aí, conforme um fato relevante recente. Ou seja, por que eu estou colocando isso para vocês? São fundos importantes, de diversas gestoras, de diversos setores. Então, assim, pergunta, Otimar, muito objetivo e direto. A alavancagem veio para ficar? Acho que tudo que o mercado acaba colocando de frente, né, para o investidor ele vai julgar e vai ver o que é o melhor caminho. Então, a gente tem esse caminho da alavancagem, a gente está num momento que foi muito propício para isso. Então, está todo mundo com dinheiro, né, tendo que colocar esse dinheiro, a taxa de juros baixa. Então, quando você vê algumas notícias, né, em jornais, em sites, você fala, poxa, o número de financiamentos é o maior da história, né? A gente tem vindo crescendo com esses financiamentos, recordes atrás de recordes, então está todo mundo pegando dívida para comprar imóveis. Né? Então, a gente está na época do ciclo PRO. Né? Então, nesse ciclo PRO, é natural que as pessoas corram atrás para comprar imóveis, para investir e tal. Esse ciclo, né, como todos os ciclos, eles têm os altos e baixos. Né? Então, a gente vai ver essa situação, né, que está vindo agora, que está chegando agora, com tantos fundos imobiliários aí se alavancando, no ciclo negativo, como é que ela vai se comportar? Né? Qual o gestor que fez o dever de casa, que atrelou a questão dos fluxos, que atrelou os prazos, né, que fez uma coisa bem interessante, um contrato atípico de 20 anos, casando com o fluxo do CRI. Então, várias artimanhas aí que o gestor pode fazer, entregou um resultado a mais para o cotista com a alavancagem, aumentando sim o risco, mas esse risco foi diminuído, foi mitigado por algumas atitudes que esse gestor tomou. Né? Então, a gente vai conseguir separar, né, os gestores que digamos assim, que eles foram mais seguros, né, na condução da alavancagem, e aqueles que deixaram um pouco a desejar. E o próprio mercado, né, ele vai separando, né, quem é quem ali na história. Então, acho que o gestor ele tem, né, essa liberdade, não é proibido por lei você fazer a securitização do recebível e tomar a dívida, como você explicou anteriormente, não é proibido, isso aí é uma porta que se abre, e aí a gente vai ver, né, como é que isso vai se comportar, e a gente vai poder separar. O detalhe é que nós todos somos mercado, né, todas as pessoas que compram, que vendem, que estão ali, que são profissionais, que estão na ponta compradora, na vendedora, todos nós somos membros do mercado financeiro. Né, e como tal, a gente vai julgar esse tipo de coisa, e a gente vai passar por uma história. Então, a gente vai construir uma história sobre isso e mais à frente a gente vai ver, foi bom, foi ruim, quem foi melhor, quem foi pior. Né? O mercado ele vai nos mostrar isso, né? Exato. Ó, já vou começar chutando a canela. O Leandro, eu acho que essa pergunta calha bem para o perfil do Elon aqui.
a alavancagem é boa para o cotista ou para o gestor? A impressão que eu tenho, Elon, e me corrija se eu estiver errado, é que fundo imobiliário está virando um nós contra eles, né? Parece que o gestor virou inimigo do cotista, tudo que o gestor faz é algum problema, o cotista talvez usando o veículo com uma premissa equivocada, e esses ruídos não é bom para ninguém. Uma live como essa, eu tenho um único objetivo: colocar a bola no chão, mostrar para as pessoas que têm pontos positivos e negativos. Existe a alavancagem X e Y, que a gente vai comentar ainda, a nossa live tem muito chão aqui pela frente. Mas e aí, Elon? A alavancagem é boa para o cotista ou para o gestor? E aí? Baroni, tem aquela resposta que ela é simples, mas ela é complexa, né? É o tal do depende. O que é esse depende, cara? É exatamente isso que você falou. Eu acho que algumas coisas foram acontecendo e algumas coisas vão aparecendo na internet, muita gente falando sobre, e ele toma muito esse lado mesmo de nós contra eles, né? E a gente tem que entender que somos nós, não tem contra ninguém. Se tem contra alguém, é uma outra pessoa que não é o mercado, e acho que você entende do que eu estou falando, né? Então, enquanto mercado, a gente tem que tomar cuidado e entender que todo negócio de investimento ele é uma parceria. Então, você está investindo dinheiro, a outra pessoa está prestando um serviço e ela está investindo o seu dinheiro em seu nome para ter um objetivo em comum que deve ser bom para vocês dois. No final, ela recebe a remuneração e você recebe o lucro, né? Então, assim, a alavancagem é boa para o cotista ou é boa para o fundo? Ela é boa para os dois quando bem feita, e ela é ruim para os dois quando mal feita. Então, você não tem um momento em que você vai ter uma pessoa se beneficiando somente disso. Você teve uma operação que foi feita errada, que prejudicou os dois. E você teve uma operação que foi feita certa, que foi boa para os dois. Quando você arruma uma sociedade em que o seu sócio faz um mau negócio, você tem que conversar com ele para saber o que aconteceu. Porque você delegou a ele aquela capacidade de fazer, ele teve um mandato, ele resolveu fazer aquilo, ele te deu um pipeline e ele seguiu aquele pipeline. Ele fez a mais, ele errou a mão, ou alguma coisa assim, eu acho que é o momento dele se explicar e você entender o que vai acontecer enquanto um sócio investidor, e não um sócio que está ali trabalhando e cooperando com aquela estratégia. Então, a fidúcia, né, você ter a fé no gestor, é isso. Se aquele gestor ele está ludibriando a sua fé, ou se aquele gestor está fazendo alguma coisa a qual você não concorda, cara, demite. Hoje é tão fácil quanto você dar uma ordem no seu celular. Você não tem que ficar atrelado a nenhum ativo, a nenhum gestor. E também não adianta ficar polemizando, mando carta, vou encher a caixa de e-mail do gestor. Cara, você tem mais o que fazer. Perde esse tempo analisando um outro fundo, conversando com outro RI, uma outra oportunidade de negócio, assume que aquilo que você fez não teve a diligência correta e parte para outra. Então, assim, a alavancagem, precisa entender o seguinte, ela é um potencializador. Ele pode potencializar o sucesso, como pode potencializar o fracasso. E aí ele tem que ser usado com sabedoria e parcimônia. É por aí, não é bom para um e bom para outro. Muito bem. Otmar, isso é que eu chamo de ruído. A pessoa faz a pergunta na boa intenção, Marcos Antônio, mas isso eu chamo de ruído. Mas e se o gestor tem uma compra negada e logo após faz uma alavancagem e compra aquela ativo, né, compra aquele imóvel, onde ficou a votação do cotista? Isso eu chamo de ruído. Às vezes uma emissão falha não porque foi negado pelo cotista, mas por uma condição de mercado. Então, veja como eu chamo isso de ruído. É incrível, porque às vezes você tem um momento de mercado que não está favorável para emissão, mas o ativo é muito bom. O gestor não quer perder aquela oportunidade, né? E aí, o que acontece? Tem essa sensação de que o fracasso da emissão foi uma negativada do gestor, e não necessariamente foi. Por exemplo, vocês vão pegar a KNRI, né? KNRI é um fundo consagrado, bem conhecido, etc., tudo, o maior gestor do Brasil. Ele não teve sucesso na última emissão, mas o ativo que eles estão comprando, e eu conversei depois com o gestor, ele falou assim, Baroni, eu não posso deixar passar um ativo desse, é um ativo muito bom para o fundo, olhando para o médio e longo prazo, isso aqui vai gerar muito valor ainda para o investidor, estou pagando muito barato, então eu não poderia perder esse negócio. Mas a emissão foi frustrada, porque o mercado mudou, veio o risco da tributação, a cotação caiu. E aí,
inviabilizou a oferta. Isso foi uma negativa dos cotistas? Não necessariamente. Eu concordaria com o Marcos Antônio se, porventura, tivesse chamado uma assembleia para autorizar uma emissão e aí sim tivesse fracassado, aí ele buscasse, aí tudo bem, mas nesse caso aqui já é diferente. Bom, Timar, onde eu quero chegar com você? Você acredita que o mercado, eu estou até antecipando uma coisa aqui que eu queria falar para o fim, mas acho que vale a pena. Você acredita que se o mercado desse, o gestor desse alguma diretriz para o cotista, até onde ele poderia alavancar, você acredita que isso poderia ser, pelo menos nesse momento de transição, onde a alavancagem está fazendo parte da vida das pessoas, você acha que isso poderia ser bom? Ou seja, limitasse até onde o gestor poderia ir? Baroni, a gente estava até discutindo um pouquinho sobre isso antes de começar a live, né? O que eu acho? Eu acho que todo tipo de comunicação é essencial. Então, se o gestor, quanto mais transparente for a gestão, né, o gestor, na comunicação com os cotistas, melhor vai ser o resultado dele. Então, ele pega e vai falar o seguinte, aqui no fundo a gente tem a intenção, né, de alavancar por conta disso, disso, daquilo. Então, já coloca isso nos relatórios gerenciais. Ele pode fazer isso, ele tem mandato para fazer isso, mas quando ele vai todo mundo junto, né, o gestor está na frente, mas é um fundo, né, então tem um monte de cotista atrás. Ele fala, vou fazer isso assim, assim, assado, e assim, vai ficar aproximadamente 20%, 30% e tal. Então, ele dá a oportunidade para o cotista de falar, poxa, concordo, acho legal, ou então de falar assim, poxa, não acho legal, eu prefiro procurar outro fundo, né? Porque como o gestor ele tem um mandato, ele tem uma gestão ativa, ele pode tomar a atitude que ele quiser. O cotista ele pode ou não gostar, isso vai se refletir no mercado. Então, os melhores cotistas, o fundo dele ele vai tradar, né, no mercado com o ágil, né? E os piores cotistas, né, o pessoal vai acabar fazendo com que essa cota sofra, né? Vai penalizar essa cota do mercado secundário. Então, o mercado ele sabe dessas coisas. Um fundo que tem mais risco, né, que tomou mais risco, que tem contratos que estão vencendo, aquela coisa toda, o mercado ele vai colocando isso no preço. E o mercado ele vai se autorregulando com o tempo. Então, é uma situação nova, não é uma situação que está proibida em lei. Os gestores podem fazer, e os gestores vão mostrar o serviço deles. O que o mercado vai fazer? Ele vai separar os bons dos ruins, né? E esse tipo de comunicação é interessante para que o gestor ele consiga preservar a base de cotista dele, preservar o fundo, porque, na verdade, o gestor ele é pago também pelos cotistas, né? Então, quanto melhor for essa relação entre o cotista e o gestor, melhor. A gente tem alguns casos de fundo de investimento de ações, e que as ações começaram a sofrer muito, ou que o gestor tomou algum tipo de alavancagem, e a realidade do mercado virou, e foi contra aquele negócio que ele fez. Então, o Ibovespa caiu 20, o fundo caiu 40, 50. Aí todo mundo começa a jogar pedra. Mas quando ele estava ganhando, né, todo mundo estava falando, poxa, esse cara é bom, né, ele é bacana. Então, a mesma coisa vai acontecer nos fundos imobiliários, né? Vai ter teses que vão se provar acertadas e outras que não. E esse gestor, né, ele vai acabar tendo os ossos do ofício, né, de assumir isso aí. Então, se for bom, ele vai ter uma fama boa, se for ruim, ele vai ter uma fama ruim. Né? Isso aí vai ficar com o gestor. Eu só quero deixar claro uma opinião aqui de que eu sou um pouco contra essa estratégia do tipo tudo que eu não gosto eu vou vender. É muito cuidado com isso, porque eu sou da tese do balanço, né? O que é o balanço? Todos os fundos que você elencar aqui, eu vou conseguir falar pelo menos 1, 2 ou 3 defeitos. Mas quando você coloca na balança, ele entrega mais do que a média. Então, assim, muito cuidado para a gente não achar que... Agora, o que eu quis mostrar nessa lista é que se você for contra a alavancagem plenamente, o tempo todo, como se fosse 880, toda alavancagem é ruim, toda alavancagem não deveria existir porque isso não é fundo imobiliário, se quiser alavancar vai vir ação, se quiser alavancar vai ser REIT, mas a alavancagem de fundo imobiliário é proibido, não pode, ninguém... Eu acabei de colocar uma lista para vocês que vai ser difícil daqui a pouco, então, você investir em fundo imobiliário, né, Elon? Eu acho que isso tem que ficar claro qual é a intenção do cotista, né? Baroni, nós temos um amigo em comum que não gostava de fundo de papel. Você sabe quem é? Então, aí esse amigo em comum, ele passou a estudar fundo de papel. E ele partiu do seguinte, me prova que fundo de papel é ruim. E aí ele foi estudar. Ele estudou tanto que hoje eu vi uma postagem dele no Instagram falando sobre fundos de recebíveis. Então, assim, a questão da alavancagem, amigo, ele tem que passar pelo amadurecimento e pelo conhecimento do investidor, tá?
Então, entender, nem todo investidor de fundo imobiliário sabe o que é alavancagem. Ok, vai aprender. Qual o problema? Né? Existem empresas que são alavancadas, investimento em ações que tem empresas que têm uma característica de trabalhar em alavancada. Você não gosta, você não entra. Tem empresa que não tem dívida, ótimo. Você vai ter um nível de dívida que você aceita. Um REIT lá nos Estados Unidos, você tem 3,5 vezes, às vezes, o patrimônio do fundo que está alavancado. É uma outra característica. Precisa entender que fundo imobiliário não é REIT. E por que a alavancagem lá é desse jeito? Por que a alavancagem aqui tem que ser de outro jeito? E tem dúvida? Cara, acredita, aquela taxa de administração que a gente paga é para manter uma equipe lá no fundo para me explicar o que o cara vai fazer com o meu dinheiro, que eu chamo a relação com o investidor. Então, vem cá, me dá aqui qual é o pipeline que vocês estão colocando para essa alavancagem. Qual é o efeito que isso vai acontecer? O cara vai falar assim, Elon, a gente está realmente aumentando o risco, mas a gente tem uma perspectiva de aumentar o retorno. O aumento do retorno vai ser maior do que o risco que a gente está assumindo, por isso, assim por diante. Então, assim, da mesma forma que o cotista quer participar da gestão do fundo, e ele se coloca, não, tem que ter uma comunicação clara, a comunicação, ela é bilateral. A partir do momento que você tem seu patrimônio envolvido, você tem que ter o esclarecimento, marca um call, 15, 20 minutos com o gestor e fala, me explica esse negócio aí. Não é ir no YouTube, não é ir no grupo do WhatsApp, manda um e-mail, fala, me manda para mim o paper dessa operação toda, e você responde aquelas cinco questões básicas. Como, quando, onde, porquê e quanto. E aí você colocou, essa operação faz sentido? Tudo bem. Às vezes você tem até um cotista, ou você tem, como a gente tem os grupos que são mais ativos de fundo imobiliário, que podem contribuir naquela operação, dando até uma posição para a equipe de gestão sobre aquele movimento que ele está fazendo agora. Uma informação adicional, ou um posicionamento que vai falar, olha, eu acho que não é o momento da gente fazer isso, e ele interagir com o fundo ali, participar da gestão do fundo, já que a participação do cotista é importante. Agora, não pode o cara ficar cavaleiro e depois, isso aí não foi legal. E também, assim, toda alavancagem é ruim, não. Cada situação é uma situação. Vamos falar nisso, Elon, dá uma palhinha para a gente aqui, né? Toda alavancagem é ruim. Vamos já começar e depois eu queria que o Otmar também desse um pitaco dele com relação a isso. A gente não pode comparar uma alavancagem, por exemplo, de se pegar contratos típicos de empresas mais frágeis, contratos com vencimentos mais curtos, imóveis mais fáceis de serem trocados, mais fáceis de serem replicados, e fazer uma alavancagem num fundo desse, comparado com quem faz uma alavancagem, por exemplo, com contratos atípicos, de longo prazo, casando indexadores, casando o fluxo de caixa, as despesas financeiras com os aluguéis, casando o prazo contratual com o prazo da operação. Eu acho assim, são duas... A palavra alavancagem, ela tem que ser contextualizada dentro do cenário de risco e como ela foi feita. Concorda comigo, Eloy? Depois eu ouço o pitaco do... De forma personalizada, porque é o seguinte, uma coisa é você ter um portfólio e outro portfólio. A alavancagem que um portfólio permite não é a mesma que outra. Vamos colocar um exemplo aqui. Você tem dois caras. Um cara é funcionário público, recebe todo dia 5, o salário dele certinho. O outro é um cara que é o profissional liberal, que tem uma variação de renda. Os dois vão se alavancar de forma diferente. Eu tenho um portfólio no meu fundo imobiliário que eu tenho um monte de prédio de tijolo super mal localizado. Eu não posso me alavancar da mesma forma que um outro que tem um portfólio muito mais elaborado. Eu tenho um portfólio aqui que eu consigo fazer recebíveis que são de melhor qualidade em relação ao outro. As alavancagens são diferentes, as operações são diferentes, porque os fundos são diferentes, os gestores são diferentes. Então não dá para jogar tudo num balaio só e falar que tudo é ruim. Precisa entender, da mesma forma que a gente analisa fundo por fundo, e operação por operação, e emissão por emissão, que a gente entra naquela velha história, toda emissão é ruim, o fundo está emitindo para aumentar o PL. Cara, cada operação é uma operação. Cada momento é um momento. Você pode ter uma baita operação que está acontecendo hoje que você não consegue viabilizar por uma determinada situação de circunstância. Amanhã muda e você consegue. Então, vamos supor, você vai se alavancar para aumentar a sua participação num shopping center. Cara, shopping é difícil de negociar. Você é o segundo na lista lá para lançar mão daquela operação. O cara tem direito de preferência. Não, eu vou exercer. No último minuto, o cara não exerce, ele joga para você.
E aí, como é que você vai fazer uma emissão daqui para amanhã para fechar aquele negócio que era uma situação que era imperdível para aquele fundo? Então, assim, ou você confia no gestor e você entende o gestor, e isso vem de uma relação de você entender como aquilo funciona, estudar a cabeça do gestor, é aquilo que a gente sempre fala, é gestão, 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 depois você dá uma olhadinha na gestão, e aí você vai para o portfólio. Aí você vai para quem é a capacidade de geração de renda desse fundo. Porque o gestor é o maestro que vai tocar esse troço ali na frente, cara. Exatamente. Ô, Timar, na próxima pergunta, pessoal, a gente vai falar especificamente do TRXF, pode ficar tranquilo aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já fala na sequência. Ô, Timar, eu queria te ouvir justamente sobre esse ponto. Você acha que há um certo desalinhamento de expectativas, às vezes, do investidor? O investidor veio para o mercado de fundo imobiliário com aquela premissa básica, né? Estou comprando um imóvelzinho, renda de aluguel. Só que o mercado está se sofisticando, né? Então, o conhecimento também tem que se sofisticar. Ou você aumenta mais a sua confiança, ou você vai estudar mais para entender onde você está colocando. Beleza, Elon? Vai lá, então, Timar. Perfeito, Baroni. Acho que a sua colocação é perfeita. A maioria das pessoas que elas entram no mercado de fundos imobiliários, elas entram por conta do imóvel, né? Então, tem um imóvel lá, a pessoa fala, pô, você é dono desse shopping, né? E tem até aquela brincadeira, vou passar na porta lá, vou pegar a maçaneta, vou falar, essa maçaneta aqui é minha. A quantidade de cotas corresponde mais ou menos ali à porta, a maçaneta, alguma parte. E o pensamento, na verdade, não é esse. Né? A gente tem o fundo de investimento imobiliário. Né? Ele é um fundo de investimento que tem ações, né, na Bolsa de Valores, que tem cotas, né, em Bolsa de Valores, e também investe em imóveis. É a mesma coisa do REITs, né? Os REITs são os Real Estate, e tem o Trust também, né? O investimento em Trust. As duas coisas, elas funcionam de forma conjugada, né? Não tem como você separar uma coisa da outra. Então, essa expectativa de você investir num imóvel por parte do iniciante, ela acaba depois sendo frustrada muitas vezes, e no dia a dia, não precisa nem chegar na alavancagem, não. Ele comprou lá um determinado shopping, aí pagou, sei lá, R$200 na cota, comprou 5 cotas, comprou R$1.000, né? Aí ele viu daqui 2 meses e aquele negócio tá 930, ele perdeu R$70. Ele fala, poxa, mas como é que eu perdi dinheiro? Eu comprei um imóvel, né? Só que ele consegue ver a cotação ali na Bolsa de Valores, e essa cotação são as expectativas de mercado, aquela coisa toda, e que acontece. Então, a gente tem que formar, né, tem que ter uma formação desse investidor. Ele tem que saber, né, que aquilo ali é um imóvel, mas que também é um fundo imobiliário, né, um fundo de investimento, digamos assim. Então, essas expectativas elas têm que ser colocadas. E aí você colocar tudo no mesmo balaio, aquela questão de você, igual o Elon falou, vou puxar esse gancho aqui do Elon, né, continuando. O determinado gestor, ele olhou uma oportunidade muito grande para comprar, né? Então, ele fez uma alavancagem, mas aquela alavancagem dele, dentro dos aspectos ali, ele pode ter uma quitação anterior, não tem multa e tal, até ele ser aprovado numa assembleia, por exemplo. Então, ele vai carregar aquilo ali, não vai carregar muito tempo e vai conseguir comprar aquele imóvel. Tem aquele outro que ele viu uma taxa de juros muito baixa para ele tomar um determinado empréstimo, num contrato atípico de 10, 20 anos, que o cara vai ter um fluxo de caixa bem melhor. Então, houve geração de valor, embora haja um aumento de risco ali no fundo. Então, se você consegue tomar um empréstimo a 5 e comprar uma coisa com cap rate de 10, né, que vai te dar o dobro, você está gerando valor. Se você tem um contrato ali de longo tempo, essa diferença ali, ela vai ficar para o cotista, né? Então, o gestor, ele é como o Elon falou, ele é o maestro que vai tocar essa banda. E a gente tem que acreditar no gestor. Se você não acredita no gestor, não vale a pena você estar investido em algum fundo imobiliário. Naquele ponto que você falou que não é para ficar vendendo, eu concordo 100% contigo. A gente tem uma carteira, a carteira tem que estar bem diversificada, e a diversificação ela vai mitigar alguns riscos. Alguns vão falhar, outros vão bem, e na média você vai ficar numa média ali que é interessante. Tá? Mas se você tem algum receio com alguma coisa, e você não consegue dormir à noite com um determinado assunto, ou a alavancagem está muito grande nesse fundo, se você não consegue dormir, aquele investimento não está te fazendo bem. Né? Então, nesse caso ali, é melhor você passar para outro. E aí, China, só complementando essa questão, Baroni, do seguinte, né? Nem tudo tem só qualidade, nem tudo tem defeito. Eu acho que as coisas elas têm características. Então, igual você falou, você pega uma carteira de fundo imobiliário, você consegue, ainda mais a gente que estuda esse troço, você consegue achar problema e você consegue achar solução em tudo. O que você vai ter é o seguinte, cada vez que você olha para aquela carteira, você vai identificar mais coisas positivas do que coisas que te tiram o sono. Se te tira o sono, você modera o risco. É igual um casamento, qualquer relacionamento que você vai fazer. Você tem um nível de aceitação daquele risco. Se você vai tentar mitigar. Então, eu olhei em um fundo,
determinado fundo está mais alavancado do que eu gostaria, mas ele é um fundo muito bom, ele traz qualidade, ele tem um ganho de cota, ele está distribuindo direitinho, mas eu acho que o risco está muito grande, cara, diminui um pouquinho a posição. A partir do momento que eu estou muito exposto a isso, me incomoda, é aquele momento que você tem que começar a entender se aquele ativo está fazendo uma boa parceria dentro da sua carteira junto com outros, entendeu? Não é assim, ó, tem coisa que é assim, perdeu o fundamento, e aí sim você sai de imediato do fundo, é uma coisa. Agora, vou sair porque isso aqui, cara, toda goiaba tem um bicho. Não adianta. Você vai buscar ele ter o bichinho da goiaba ali dentro. Muito bem, vamos falar agora de TRXF, tá? Antes que me perguntaram aqui sobre o GALG. O GALG, na minha visão, é o mesmo caso aí do TRXF, de você estar securitizando através de contratos atípicos de baixo risco de crédito. Bom, primeira coisa, o relatório nosso oficial do TRXF sai na quarta-feira. Eu vou dar a minha opinião daqui a pouco, vou ouvir os meninos também, vou dar a minha opinião, ouvir os meninos, dar um pouco mais de opinião, mas o que eu quero falar para vocês, pessoal, é que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, tá bom? Nós somos aqui 3 profissionais certificados, respeitamos as pessoas envolvidas, eu não vou aqui polemizar com palavras agressivas, esse aqui mentiu, esse aqui traiu, são palavras que não fazem parte do meu vocabulário no dia a dia. O que eu vou falar é aquilo que eu enxerguei, aquilo que eu vi, tá bom? Então não me cobrem por palavras que eu não vou colocar na minha boca para polemizar e querer fazer com que isso ganhe tração no mercado. Pelo contrário, meu foco é friamente analisar aquilo que eu estou enxergando. Você pode ou não concordar, mas é o que eu estou enxergando. TRXF, que é o motivo, inclusive, dessa live. Eu não ia fazer sobre alavancagem, mas aí eu juntei a fome com a vontade de comer. TRXF anunciou uma oferta. Primeira coisa, muitos cotistas aí ficaram muito incomodados com o que ocorreu na última oferta. E eu quero deixar claro que na última oferta, talvez na comunicação, e eu já falei isso várias vezes para a TRX, às vezes eles pecam um pouco pela comunicação, na intenção de acertar, eles acabam deixando algumas coisas mal explicadas, mas eu acho que isso vem melhorando e é um processo natural. Eu acho que aquilo que eles falaram, o que eles iam fazer com os recursos, deixou alguns cotistas meio frustrados, porque não ficou muito bem na escala que eles iam fazer. Eles acabaram pré-pagando uma das dívidas, eles também compraram um ativo que é aquele shopping Jaboatão, o Big Bom Preço em Jaboatão, e também compraram cotas de TRXB. Alguns cotistas entenderam que aquela ordem ela ia ser feita numa escala única. Então, assim, enquanto eu não zerasse tudo de alavancagem, é que eu ia fazer outra coisa. Então, na minha visão, foi um pouco dessa má interpretação. Ele tinha um ativo na mão, que era aquele anexo ao shopping lá no Pernambuco, em que ele, entre não pré-pagar um pouco mais da dívida e comprar aquele ativo, ele optou por comprar. Aí entra aquilo que o Elon está falando aqui exaustivamente. Você tem que deixar o gestor fazer a gestão, né? Se você concorda ou não, debata e insista na solução daquele caso. O que a gente não pode querer que a gestão ativa não seja ativa. E aí depois... ou é ou não é, né? Ou você confia ou você não confia, né? Então, assim, ou você estabelece essa relação ou não. Mas, agora sim, TRXF. Pessoal, o TRXF ele tem um portfólio com 96% dos contratos atípicos. Ele veio no meio de uma pandemia, ele tinha uma proposta firme de aquisição de imóveis, e no meio da pandemia, ele se deparou com uma situação completamente atípica, em que a janela de captação fechou, obviamente, não tinha como captar naquele momento. Só que ele tinha uma operação firme com o GPA, o grupo GPA, a sair de 43, 44 imóveis, tá? Estou dando número, não na vírgula aqui, mas é alguma coisa nessa linha. Porém, ele conseguiu, dada a atipicidade do momento, tranchear essas aquisições. Então, ele fazia emissão, captava o máximo que ele podia, fazia uma alavancagem ali para completar aquele lote. Isso gerou um ruído descomunal em TRXF. Porque a ideia era fazer uma emissão bilionária, como a HGLG faz aí de vez em quando, o KNRI faz de vez em quando, o Canip e tal, matar esse lote, pronto. Ele ia até alavancar alguma coisinha, estava no plano ali, alavancar, ele até fez uma live comigo, né? Que ia alavancar alguma coisa, mas a ideia era fazer uma grande emissão e captar tudo, porque o mercado estava sedento por ativos com essas características.
Aí, uma coisa gerou problema para outra, porque ele foi obrigado a fazer várias tranches, então estigmatizou que ele é um fundo que faz um monte de emissão que mica e que fica o tempo todo fazendo alavancagem. Então, esse é o primeiro ponto. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Baroni, os meninos aqui que me conhecem aqui dentro de casa sabem como é que eu sou. Vou falar, Baroni não é o Baroni aqui, analista da Suno, é um Baroni que vai falar do fundo do coração, tá bom? Se vocês não aprenderem a analisar as coisas sobre vários ângulos e dentro de um contexto, esqueça investimento em renda variável. Tudo em renda variável tem um contexto. O TRXF veio ao mercado no final de 2019, veio em 2020 com 4 imóveis e se propôs a ter quase 50 imóveis no portfólio e foi atingido por uma pandemia. E foi levado a fazer isso. Está defendendo, não estou defendendo, está passando pano, não interessa o que você está pensando, vou falar a verdade para você. Eu estou falando do meu coração. Aí você que julga se eu estou falando besteira ou não. Porque senão começa, está passando pano, definir gestão, mas o quê? Que eu já não aguento mais essa conversa também. Vou ser bem sincero. Porque fica parecendo que a gente está sendo defendendo. Qual que é a intenção de ficar defendendo? É falar o que vocês precisam ouvir, que tem um contexto. E se você não analisar sobre um contexto, você sempre vai ficar ligando o vídeo no YouTube e começando a ser tudo 880, a estigmatizar tudo horas. Então quer dizer que tem coisa que é boa e coisa que é ruim? Depende de quem está fazendo? Não é bem assim. Ou você analisa o contexto, ou você sempre vai ser levado a tomar uma decisão ao extremo, o que não é correto para você. Você que era para ter um investimento com qualidade, um investimento harmônico, um investimento tranquilo, você fica criando coisas onde não existe. Gente, essa emissão, ela não vai aumentar ainda mais a alavancagem, pelo contrário, a alavancagem diminui pelo referencial, porque você aumenta mais o ativo, a diluição, a alavancagem é diluída. Mas aí se o gestor não captar tudo, ele vai alavancar mais. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não fale isso antes de acontecer. Acho que isso tem que ficar muito claro. Muito ruído, muito boi na linha que coloca e desnecessariamente, que acaba gerando do outro lado. Meu Instagram está aqui. Se eu mostrar para vocês quantas perguntas que a gente chega, porque vocês veem outras coisas, não contextualizam, não entendem e começa a descer a lenha. Pode ser TRXF. Quantos fundos têm alavancagem? Não estou falando de TRXF, estou falando de TRXF pelo contexto. Olha o tanto de fundo aí com alavancagem. Alavancagens que deram um pouco mais certo, alavancagens que deram muito certo, não tivemos problemas graves em nenhum deles. RECT, aos 48 do segundo tempo, mesmo tendo um portfólio mais difícil, mesmo tendo uma situação muito mais complexa, num nível de risco muito maior, ele conseguiu se virar. Agora o pessoal começa a falar que a alavancagem vai quebrar fundo. Isso é errado de falar, porque isso não existe. Você não pode falar que lá nos Estados Unidos, que faz aquelas 3 vezes o patrimônio, é uma coisa. Aqui você está equacionando com fluxo. Agora, pode acontecer de você ficar sem renda? Pode acontecer de você ficar sem renda. A sua renda ser diminuída? Pode, como o RECT aconteceu. Pode zerar a renda? Pode zerar a renda no extremo. Agora, ninguém vai sair quebrando o fundo com relação a isso, gente. Pelo amor de Deus, tenha um entendimento do contexto que você está falando e tenha entendimento da análise que você está fazendo. Seja responsável com o seu dinheiro para você entender o que você está fazendo, entendeu? Muito cuidado com essas análises que não vão até o fim da história. Quer explorar o fim da história? Estou colocando agora o link aí. Entra ao vivo e vem cá e me contesta ao vivo aqui. Vai até o fim da história, porque se você não for até o fim da história e ficar pelo caminho, você coloca ruído dentro da indústria de fundos imobiliários. Vamos falar de risco. Tem risco, eu acabei de falar. Tem risco de um fundo imobiliário ficar sem renda. Qual que é o pior risco de um TRXF? GPA quebrar, açaí quebrar, e o gestor, às vezes, ter que vender a renda ir lá para baixo, de 70 cair para 30, e o gestor, às vezes, ter que vender 3, 4 imóveis para sanear essa dívida aí do ativo. Isso é quebrar? RECT, com todas as dificuldades, ele quebrou ou está anos-luz de quebrar? Lê aí para mim, Otimar, você que fez essa tabela. Ativo do fundo, 953. Isso, meu óculos aqui, vamos ver. 953, 761, né, que é a parte de patrimônio líquido, e 186, que é a parte de dívida, né? É exatamente aí. Então, assim, e eu estou pegando o caso do RECT, que é um caso mais extremo. Então, assim, ou eu estou errado, né? Porque se eu estiver errado, vocês me corrijam. Elon, eu
teve um tom de desabafo, porque tem hora que a gente tem que realmente ser mais incisivo nas coisas, entendeu? Porque há muitas situações em que as pessoas estão analisando até um certo ponto. Vai até o fim da história. Vamos estressar até o fim da história. Qual é o limite do risco do TRXF? Você acha que o GPA vai quebrar? Você acha que a açaí vai quebrar? Tá, se eles quebrarem, a venda dos ativos ou um diferimento vai abaixar a renda? Vai. Ter que vender algum ativo é bem diferente de quebrar? É muito diferente. Você está considerando que ainda não vão conseguir locar nada, você está considerando que ainda não vai conseguir diferir. XPMOL está diferindo pela segunda vez, XPMOL está aí na lista, está diferindo pela segunda vez. É uma dívida estruturada, gente. Tem o fluxo, a questão é que às vezes o fluxo diminui, você reperfila a dívida. Não é uma dívida que você foi lá no banco e pegou emprestado e você está ferrado lá porque você já está devendo todo mundo. Não, o fundo tem um ativo positivo, está aí na tela. Elon, falei bobagem? Baroni, como eu já te conheço há bastante tempo, né? O pessoal tá achando até que você tá bravo. Não tá bravo, não, ele é assim mesmo. Aqui em casa eu sou assim, é que às vezes ele é na assim live mesmo. Eu tenho que moderar, então, mas eu sou não, assim. Não tá bravo, pelo contrário. A diferença só, gente, é que às vezes a gente precisa falar com vocês sem filtro, né? E quando a gente é regulado, principalmente, a gente tem que falar sem filtro de verdade, porque aqui a gente não coloca opinião, aqui a gente está dando parecer, né? Então são 3 profissionais de mercado que tudo que fala aqui, a gente é cobrado a respeito disso. E isso não quer dizer que a gente vai passar pano de um lado, do outro, do que está acontecendo, não é isso não. Pelo contrário. Se a gente faz isso, a gente é parte do problema e não parte da solução, tá? Então, o que a gente está explicando aqui, e acho que o Baroni deixa bastante claro, é o seguinte, não existe você colocar qual é o nível saudável de alavancagem. Isso existe, depende de fundo. Essa alavancagem foi adequada para essa operação, pode não ser para a próxima. Pode ter fundo que não tem condição de se alavancar, perfeito. Olha, eu falo muito com o Schneider sobre isso, já falei com o Baroni também algumas vezes, né? Às vezes eu sou oriundo de outros mercados em que as coisas são mais voláteis, né? E eu estou mais acostumado com a volatilidade. Então, quando eu comparo, e ontem eu até conversei com o Schneider, fiz essa comparação, né? O fundo imobiliário, ele tem uma legislação tipo Corolla. Ele é aquele carro maravilhoso, ele não quebra, você roda 200 mil quilômetros com ele, te leva do ponto A para o ponto B, carro super... A legislação foi para ele ser isso, ser aquela coisa, né? Aquele sedã do tiozão, absolutamente legal, e que foi vendido ao mercado como sendo praticamente uma renda fixa. É comprar um negócio e receber aluguel. O que pode dar errado nisso, né? Só que num determinado momento, essa coisa ela evoluiu para uma outra coisa. Ela está tendo característica de instrumento financeiro. E às vezes eu tomo umas pancadas aí do pessoal que não gosta de que fundo imobiliário se alavanque, mas ela é uma questão de evolução do mercado. Não quer dizer que a evolução seja sempre boa, tá? Tem fundos que vão evoluir, quando o câncer evolui, ele evolui até a morte. A morte é uma evolução do indivíduo também, né? Então, assim, vão ter... Isso quem vai filtrar é o mercado. Quais são os bons gestores, quais foram as boas operações de alavancagem. Quando a gente entra no mundo de ações, é que a gente vê isso. Às vezes uma empresa, ela se alavanca, ela faz uma determinada operação, ela coloca um pipeline, mas ela esquece de combinar com os russos. Aí dá tudo errado, aquela empresa vira uma porcaria da noite pro dia, né? E você tem outras que ela consegue ali se alavancar e ir bem, ela convive bem com dívida. O fundo imobiliário é tipo o Toyota Corolla, que você leva no mecânico da esquina, bota uma turbina nele de 2 kg, manda rebaixar, rasga o teto, bota um teto solar, joga um insufilme, bota um neon embaixo e quer que ele dê resultado. Não é assim. Então, enquanto não tiver uma evolução, né, do entendimento de como esse fundo vai fazer, como a legislação acompanhar e amortecer essa questão da alavancagem, leva para algumas pessoas o entendimento de que isso é proibido. E não é proibido. Ele é possível de ser feito. Desde que tenha um pipeline, ou que ele tenha uma situação em que ele traga mais resultado do que risco. Se ele trouxe mais risco do que resultado, penaliza o gestor. E a forma de fazer isso da forma correta é o seguinte: faz um e-mail, pede a explicação do que aconteceu. Se você se sentiu lesado, você tem como fazer uma queixa CVM. Faça uma queixa na CVM para que o fundo se explique. E do lado do gestor, a gente que está aqui
nessa lida de articular com um lado, articular com o outro, entender o que está acontecendo para a gente se posicionar, porque a gente também tem que se posicionar de forma madura e coerente, a gente tem que também entender o seguinte, olha, às vezes vale a pena o gestor fazer uma live, colocar um PowerPoint melhor explicado, abrir um chamamento para o gestor, ter essa conversa mais civilizada não é civilizada, né? Essa mais pontual com o cotista do outro lado, e o cotista entender que naquele momento não é hora de xingar o gestor, é hora de, como adulto, partir para um negócio. Olha, nós vamos ser sócios na possível expansão aqui da nossa empresa, como é que a gente faz? Porque depois o cara não faz também, e aí ele lança uma emissão sem se alavancar, o cara entra e vai assim, pô, tô sendo diluído, toda hora tem aumento aqui para aumentar, para comprar um prédio, e o fundo não consegue trabalhar sozinho. A partir do momento que ele alavancou um pedaço, ele diminuiu a sua diluição enquanto cotista, ele não precisou lançar mão de todo aquele dinheiro que ele ia captar, porque não precisou lançar tantas cotas assim. Então, calma, tem que ir devagar quando a gente conversa. E o professor não alterou nem a pressão arterial. Nada, zero. Quem me conhece de roda de bate-papo, eu sou assim mesmo. É que às vezes, quando eu tenho que fazer uma live aqui, eu tenho que... né? Porque senão, já imagina eu ficasse desse jeito o tempo todo. Vocês acham o canal do professor maluco, professor aloprado, né? China, antes de eu passar aqui para você, eu quero que você responda uma um comentário do Wesley Faraís. Mas antes disso, deixa eu até colocar aqui, que senão perde na lista. Estão falando em algum lugar, não sei se é grupo de WhatsApp, eu não sei de onde surgiu isso, desse negócio de alavancagem de 55%. Sinceramente, eu não consigo entender. Sinceramente, às vezes não consigo entender as pessoas, entendeu? Gente, está muito bem claro algumas coisas. Então, assim, se você realmente, de novo, quiser chegar no fim da história, eu vou deixar essa dica para vocês. Quando vocês forem fazer uma análise de um fundo imobiliário, seja lá o que for, se você quiser fazer análise, chega no fim da história, por favor. Entra no informe, faz conta. Não fica no que você ouviu no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, no que eu falei. Você não tem que confiar só no que eu falei. Vai fazer a sua conta e se eu tiver errado, você me manda um e-mail. Quem já me mandou e-mail sabe que eu já cometi alguns erros aqui, outro ali. Eu vou lá e corrijo, faço uma errata, não tem problema nenhum. Mas não fique no meio do caminho. Não fique no meio do caminho das análises. Vai até o fim, tá bom? Então faz conta, pega lá as obrigações, divide, vê como é que está ficando. O que eu posso dizer é que não, esse número de 55%, tem muito cuidado com esse número, não sei de onde vocês tiraram esse número. Então, assim, muito cuidado, vai até o fim das análises, é a dica que eu dou para todo mundo. China, o Wesley Faraís fala, para investir em imóvel alavancado é melhor ir para a BR Properties, né? Na verdade, essa questão sempre, né, de geração de renda e valorização, né? Quem investe mais em imobiliárias, olha mais valorização. Quem investe em fundo imobiliário, olha mais renda. A alavancagem é tentando ligar uma coisa com outra. Fala um pouquinho sobre isso, qual que é a sua visão? Eu acho que a colocação do Wesley, ela é uma colocação pertinente, né? Ele falou que se for investir em imóvel alavancado, melhor ir para a BR Properties, né? Tem a lógica por trás disso. Então, as empresas, né, de imóveis, né, na Bolsa de Valores, elas se alavancam. Só que tem uma coisa que, assim, eu acho que eu tinha que resgatar um pouco aqui, né? A gente falou muito de momentos e de tal, e tem uma coisa que a gente falou, né? A gente fez uma live falando sobre isso, a gente falou sobre a aleatoriedade, né? Quem sabia, né, que quando você lançou a vontade de adquirir um determinado imóvel, aquela coisa toda e tal, uma CVM 400 e tudo, e chegaria uma pandemia, né? Então, foi uma aleatoriedade. Teve gente que ganhou muito dinheiro com isso, né? Então, os FOFs, a gente teve em 2019, 35%, 40% de ganho para os fundos imobiliários, aquela coisa toda, todo mundo fundo imobiliário, e aí o pessoal, os FOFs venderam em janeiro, fevereiro, porque eles precisavam do lucro para distribuir para o cotista, né? E aí o mercado caiu, então, tipo assim, foi genial, né? O pessoal dos FOFs, eles não imaginavam, lógico, né? A maioria não imaginava a pandemia, mas foi genial naquele momento. E outros fundos, eles foram pior, né? Então, assim, basicamente, dentro da carteira diversificada, beleza, teve espaço para os dois e você ficou na média, né? Então, você teve um que foi bem e teve aquele que foi ruim e um compensou o outro, e outro momento mais lá na frente vai ser o contrário, né? Ninguém vai acertar sempre. Então, quando você vai para a Bolsa de Valores, você faz uma comparação simples ali, você coloca um período, 10 anos, aquela coisa toda, aí você coloca o IFIX, você coloca o índice
o IDIV, né, de dividendos e tal, e o de imóveis, né? Por exemplo, as empresas do ramo imobiliário. Aí você olha e fala, poxa, mas o IFIX ele ganhou, né? O IFIX ele tá melhor. Mas aí tem aquela coisa, depende, né? Então, depende do recorte, depende de onde que você entrou, se você entrou no início e no final. Então, assim, você pode, num ativo que teve uma performance terrível, você tem um retorno fantástico, né? O mercado financeiro ele é bom por causa disso. Então, assim, a maioria dos investidores que entram no mundo dos fundos imobiliários, eles olham apenas o imóvel. Né? Então, tipo assim, eu entendo isso, né? Porque um dia, eu já comecei também nisso, todo mundo um dia começou, e você tem aquela angústia de você falar, poxa, isso aqui é um imóvel, né? Eles vão acabar com fundos imobiliários, é normal. Então, quando você tem uma visão um pouco mais de mercado, né? E é uma visão contrastante, você vê que, né, um pouco de volatilidade é bom, instrumento derivativo é bom, né? Então, se você sabe que um fundo ele vai ruim da perna, né? É bom que você tenha aluguel, que você tenha opções, você tem esse tipo de coisa, quando você olha para o mercado, tá? Então, como eu falei, os fundos imobiliários, eles têm a parte imobiliária e tem a parte do mercado. Ele tem as duas coisas. Né? Então, quando você acaba entendendo isso e acaba procurando se informar, acaba procurando estudar, você acaba sentindo menos dor de estar do lado só do investidor imobiliário, né? Meu comentário para o Isley Faraís é muito objetivo. Se você tem uma empresa imobiliária de crescimento, ela se alavanca para potencializar o crescimento, mas isso não exclui a possibilidade dela de também distribuir dividendos. Quando você investe em fundo imobiliário, a prerrogativa é dividendos, mas não exclui a possibilidade de você maximizar retorno através de uma alavancagem responsável e bem equacionada. Não é uma coisa anula a outra. Se fosse assim, uma empresa ela não poderia, em hipótese nenhuma, um BR Properties, uma BR Malls, uma Iguatemi, não poderia, em hipótese nenhuma, também distribuir dividendos, uma vez que é exclusivamente crescimento. Então, eu acho que o melhor é você entender que há espaço para duas estratégias no mesmo veículo, né? Isso é importante. Eu posso completar só um negocinho aqui rapidinho? Não sei se você vai lembrar. A live vai durar 2 horas, você está achando que vocês são os únicos que a live tem que ser 2 horas. Tá bom, é castigo, né? Então, assim, você lembra de 2012, 2011, 2010, 2009? Como é que eram as coisas? Como é que a gente olhava, né, o mercado que só tinha um imóvel? Né? Então, tinha vários ativos que chegaram ao mercado com um imóvel só. E lá nos Estados Unidos ocorreu da mesma forma, né? Então, existiam pessoas responsáveis por aquilo ali e tal, que colocavam aquele imóvel dentro do fundo e tudo, né? E como é que a gente olhava isso, né? A gente olhava assim, uma vacância e falava, poxa, mas isso aqui é imóvel, o preço do metro quadrado de tal lugar é tanto. Né? Então, isso aqui tem que valer tal. E você não olhava muito a questão de fluxo de caixa, mas o mercado ele precificava fluxo de caixa. Aí você falava, poxa, o preço do metro quadrado aqui é 7 mil, né? Mas aqui esse fundo aqui está na bolsa por 3.500, ele está muito barato. Aí você comprava, carregava a vacância, aquela coisa toda. Então, assim, tem a questão de carrego e tal. E com o tempo, mais fundos de gestão ativa foram surgindo no mercado, eles foram fazendo essa compra e venda e tal. E, como você fala, é evolução do mercado, né? Então, teve muita gente ainda, a gente tem amigos, né, que gostam do fundo de gestão passiva e fala, poxa, olha a taxa de administração aqui, né? Por que a gente não tem mais fundo de gestão passiva? Então, a gente foi agora para o outro capítulo, né? Fundo de gestão ativa. Aí, fundo de gestão ativa, o gestor pode isso, o gestor pode aquilo e tal. Poxa, ele vendeu esse imóvel que eu gostava, não gostei disso. Então, a gente começa a ver alguns conflitos de interesse e necessita um pouco dessa questão do amadurecimento de mercado para você conseguir analisar sem muita emoção, né, daquele cara que entrou um pouco mais lá atrás e que foi vendo as coisas sendo modificadas. Então, eu acho que esse debate é muito importante para que você possa ver que existem vários lados, existem várias histórias, existem vários pontos de vista, né, que você tem que escutar outras pessoas, porque se você escutar só quem pensa igual a você vai ter sempre a mesma opinião, né? E mais que isso, eu acho o seguinte, existe ativo para cada tipo de investidor. Então, se o cara não quer, ele quer ali a água de salsicha. Bom, a água de salsicha é uma coisa. Sabe que a água de salsicha não é aquela água que quando você ferve a salsicha, que troço não tem gosto de nada? Então, beleza, tem ativo desse tipo que você pode entrar. E tem aquele cara que gosta da moqueca baiana, o cara que é a pimenta mesmo e tal. E aí ele vai entrar no desenvolvimento daquele de raça, mas ele tem que entender. Então, por exemplo, quando eu vou analisar uma carteira aqui, às vezes eu vejo a composição da carteira do sujeito e ele tem alguns fundos que o risco do fundo imobiliário está acima do risco do perfil dele. E aí eu oriento, falo, ó, esse fundo que você tem, por que você comprou? Pelo dividend yield. Sim. Sempre. Então, assim, você tem que alinhar. Se eu sou um cara mais conservador em fundo imobiliário, eu vou buscar
fundos com estratégia mais conservadoras e esperam um resultado mais conservador. O que eu não posso é ser um cara conservador e buscar ativos com gestores mais radicais ou que tenham um apetite maior a risco diferente do meu. É o que você falou, é o desalinhamento do cotista e o fundo. Eu só quero voltar a insistir com a tese. Antes que a Gabi fique brava comigo aqui, quero lembrar a todos vocês, aqui na descrição tem aí todos os materiais da Suno, inclusive a promoção de 3x2 lá, 3 anos por 2. A Gabi, se não ficar brava comigo aqui, só lembrando vocês. Pessoal, voltando ao caso do TRXF, cuidado, esquece TRXF e outros fundos. Uma alavancagem casada com indexador, uma alavancagem em que você tem o prazo da dívida equacionado com o prazo do contrato e o locatário é de primeiríssima linha, e num caso extremo, é um ativo que não seria muito complexo de ser ou vendido ou recolocado, isso está longe de ser altíssimo risco. Assim, vamos ter calma, vamos ter calma na hora de analisar. Eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu que uma dívida equacionada, muita gente fala assim, essa alavancagem algum dia vai ter que ser paga. Sim, ela está sendo paga nas despesas financeiras. Ela está sendo paga e ela vai amortizando, ela vai diminuindo. Aí, dependendo de como ela foi estruturada, num dado momento, você pode ter que fazer uma amortização, e aí, sim, naquele momento, você pode ter que usar caixa, ou ter que usar uma emissão, ou ter que vender algum ativo, caso nenhuma dessas condições sejam possíveis, ou você pode seguir amortizando aquilo ali dentro das suas possibilidades, e aquilo ali ser casado até o fim do contrato. Então, assim, muito cuidado, pessoas, muito cuidado. Vocês, de novo, vocês estão olhando tudo 8 ou 80, eu já cansei de falar isso em vídeos meus. Não é assim que se investe em renda variável. Nem tudo é perfeito e nem tudo é um caos. Se você pegar o monoativo lá, o Torre Almirante, não sei do que a Petrobras saiu, teve aquela coisa, o prédio está lá, o ativo está lá, ainda existe cota, ainda existe negociação, existe aquele mandato para aquele ativo lá, está devagarzinho recolocando, mas o ativo está lá. Um fundo com gestão ativa, ele tem outras nuances e outros ângulos de análise que você tem que começar a entender, a olhar. Tá bom? Eu estou falando de TRXF porque vocês pediram. Isso vale para qualquer outro fundo. Quer ver só uma coisa? Baroni. Oi. Sem querer te interromper, só complementando o que você falou, posso ir rapidinho? Claro. Tem uma notícia, né? Depois vocês procurem, saiu no Brasil Journal. E eu achei o título da notícia, quando eu li, muito, muito interessante, né? Ele fala assim, sobre o Galg, né? Ele fala assim, no Guardian Logística, um yield de 9% temperado com alavancagem, né? Olha que título, né? Da notícia. Depois fica aí para vocês darem uma lida no que significa isso, né? E aí ele faz comparação, né? De quanto seria o yield do fundo sem alavancagem, com alavancagem e tal. Então ficou uma matéria bem interessante e é mais um caso para ser analisado. Tá? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas eu acho que interessante, é esclarecedor, né? um pouco a reportagem, e o título ele é convidativo. E amanhã, até deixa Desculpa, Ailon. Até deixo o convite aí, amanhã a gente deve fazer uma live falando sobre a alavancagem lá no canal, explicar direitinho o que é isso em cima do custo de capital, e enfim, a gente entrar um pouquinho mais nessa situação, para as pessoas entenderem o que é o processo de alavancagem, porque assim, eu acho que existe uma mística em cima do negócio, que é um negócio que você faz, eu faço, todo mundo faz. O cara que foi ali e comprou um apartamento, colocando o fluxo de caixa do salário dele para pagar em 30 anos, ele já fez na vida dele, ele sabe o risco que está acontecendo. Quando traz para o fundo imobiliário, a gente fica com esse ranço, né? essa coisa de achar que vai dar errado, porque a gente entra com uma premissa de que não era para ser assim. Né? Então, foi dito para a gente que o fundo imobiliário não se alavanca, que a alavancagem é ruim. Né? E você tem que montar os seus critérios de investimento, e se você detectou que aquilo não é legal para você, você não tem que participar. É isso que a gente está falando aqui. Ninguém está falando que fundo que não alavanca é bom e fundo que alavanca é ruim, e nem o contrário. São estratégias diferentes e pode ser... Você vê só, às vezes você tem um fundo que inicia na Bolsa, e algumas pessoas já pegaram isso, não vou citar o nome porque não vale a pena. O fundo, ele tem um imóvel. Aí o cara compra a tese do fundo. Esse fundo que só tem um imóvel, o cara faz uma emissão seguinte e ele compra 7 imóveis. Ele é o mesmo fundo que você comprou que só tinha um imóvel? Óbvio que não, ele não é. Ele não é.
Da mesma forma que aquele que tem 7 imóveis agora, ele resolve comprar 3 e nesses 3 ele está alavancado com um pouquinho. Ele é o mesmo fundo que só tinha 7? Não. Não é. Então, é aquela questão que a gente fala do seguinte, a partir do momento que você investiu e você foi dormir, você recomprou a sua carteira hoje. Amanhã você tem que avaliar se você quer continuar com ela. Por quê? Quando você compra e você monta a sua carteira, você faz um quadrinho de risco-retorno. A sua intenção é manter um determinado risco aceitável em cima daquele valor do ativo sem livre de risco, em que você consiga dormir tranquilo. Se houve um distúrbio na força, quer dizer, subiu o risco sem aumentar o retorno numa qualidade que você aceita, você tem que reavaliar a sua carteira. Reavaliar a sua carteira pode significar diminuir a sua posição em um determinado ativo que está mais alavancado agora, naquele momento, pegar aquele dinheiro, jogar numa renda fixa para controlar uma exposição ou uma volatilidade que vai acontecer, se preparar para aquele período de 3 ou 4 ou 6 meses para frente que houve aquela alavancagem, que você pode ficar sem renda, que você tem que ter uma nova fonte de renda para garantir que aquele fluxo continue o mesmo, porque você sabe que um dos riscos da alavancagem é que isso aconteça. Então, assim, o gestor, ele não é o meu empregado, ele não me paga um salário. Ele faz algumas coisas do qual eu recebo uma consequência. E se esse empregado, ou se esse cara que está trabalhando para mim, ele não está alinhado comigo, ele diminui a minha renda, eu vou ficar chateado com ele. Agora, por que isso está acontecendo? Aí eu tenho que entender o que está acontecendo no mercado e entender quais são as medidas e qual o meu grau de participação naquele efeito, entendeu? Eu acho que vem muito assim, de um determinismo de que toda alavancagem é ruim. Não, nem toda alavancagem é ruim. Nem toda alavancagem vai dar errado. Toda alavancagem pode dar certo. Então, você tem um risco implícito naquela operação em que ele será modulado de acordo com cada portfólio, de acordo com cada situação e com cada circunstância. Não dá para generalizar. Pontualmente, em relação a essa, né, deixe me manifestar, porque vocês vão colocar um relatório e tudo que está acontecendo, né? Mas o que fica no final é o seguinte: leia o relatório. Se você não é assinante da Suno, você não lê o relatório, você faça o seu próprio relatório. Se você não quer nem ver o relatório, ou não quer ler o relatório, ou não quer tomar essa situação, e você tem esse fundo, reavalie os seus conceitos. Será que é a hora de estar... Não decida pelo grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, então. Exatamente, porque pelo assim, amor de Deus. Mesmo na análise mais superficial, né, acho que assim, no fim da régua, você vai olhar, é o quanto aquilo te incomoda. Se aquilo te incomoda a ponto de você ficar chateado, entrar num grupo de WhatsApp, alterar sua pressão arterial, gastar mais do que meia hora xingando aquele fundo num grupo de WhatsApp, você está no ativo errado. O investimento não é para isso. Você está tendo ali, na pior das hipóteses, um custo de oportunidade gigantesco de investir em outra coisa que vai te dar prazer. Desafio. A maioria das pessoas que entram no grupo de WhatsApp e fica aquela conversa assim de quem não sabe nada com quem acha que sabe tudo e vira aquela confusão, 99% dessas pessoas não falam com o gestor. Não ligam para o gestor para entender o que exatamente está acontecendo. Agora, infelizmente, eu não posso trazer o gestor quando ele está em período de oferta, porque seria fantástico trazer GTRXF e qualquer outro para explicar melhor essa eu digo até para você o seguinte, eu não chegaria nem nisso de que, poxa, eu vou perder tempo conversando, você tem que fazer isso antes, quando o cara falou que vai fazer. Depois que fez, se você olhar a sua carteira hoje e você se sentir obrigado a entrar num grupo de WhatsApp ou entrar em qualquer lugar que você vai entrar numa discussão, para você ficar bravo, soltando fogos ali e xingando alguma coisa, cara, você está investindo errado. O investimento é para te dar tempo, te dar paciência, te dar serenidade, te dar alguma coisa boa. Tranquilidade. Tranquilidade. Se você está perdendo tempo, brigando porque cara, sai disso e vai fazer outra coisa. É o cara que briga com a mulher a vida inteira, faz terapia de casal, não sei o que, e fica casado o resto da vida. Cara, se respeita, né? Eu acho que é a questão assim, do sujeito olhar para ele mesmo e avaliar a carteira dele, e avaliar o tempo que ele está gastando e a energia que ele está gastando, vociferando ali a respeito de um negócio que, cara, é dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Dinheiro vai, dinheiro volta. O que não volta é o tempo. Então, pega esse tempo, ou isso que você está fazendo, você está chateado, cara, escreve um e-mail
daquele caprichado para o gestor, xinga ele de tudo quanto é nome, você escreve ele, depois você lê, aí você vai dormir. No dia seguinte, você manda. Se você, depois de dormir e refletir sobre tudo que você escreveu, ainda acha que vale a pena fazer aquilo com a outra pessoa que está do outro lado, beleza. Você cumpriu a sua etapa, vende seu fundo e vai dormir tranquilo. Agora, na maior parte das vezes, você vai terminar de escrever, você já vai ter colocado para fora tudo que você está chateado, e aí, racionalmente, você olha e fala assim, o que tem melhor no mercado para eu fazer em relação a isso que eu tenho hoje? E aí você olha, cara, a vastidão de investimentos que tem, fundo imobiliário, multimercado, ações, BDR, tem rate, tem cambial, cara, tem tanta coisa que você pode botar seu dinheiro que você ficar perdendo tempo, porque um gestor de fundo fez tal coisa, é quase que um desrespeito com você mesmo. Já passamos de 1h05 aqui, vamos mais um pouquinho, mas agora só para a gente adiantar alguns pontos. Bem rapidinho agora, bem telegráfico, como diz o nosso amigo do Sul Notícias. Por isso, se tem um fundo que cresceu por vendas recorrente, você não disse nenhum. A gente tem que tomar muito cuidado, de novo, contexto. Às vezes um fundo tem uma redução de renda, não foi pela alavancagem. Por isso tem que olhar o contexto inteiro, muito cuidado. E às vezes a renda subiu, também não foi pela alavancagem. Pode ter sido uma mera correção contratual. De novo, analisem o contexto, tá bom? Muito cuidado. Compra o FII para receber juros, não para pagar juros, né? Cuidado também com isso, né, Otimar? Eu acho que você, de novo, tem que entender. Se você está pagando juros vou dar um número, de 5% ao ano, e está recebendo juros de 7%, qual é o resultado final? 2. Positivo ou negativo? Positivo. Isso acontece o tempo inteiro, né? Tá vendo como é que as pessoas generalizam, né, Otimar? Vai lá. Mas é isso. Isso acontece o tempo inteiro. Se alguém te oferecer uma linha de crédito, né? Você tem um empréstimo aqui porque você é funcionário assim assado, tem 30 anos de carreira de funcionário público, você pode pegar um empréstimo aqui a 3% ao ano. Aí você pega esse empréstimo 3% ao ano, compra um imóvel que você consegue alocar a 6% ao ano. Né? De vez em quando você vai ter uma vacância, mas você sabe que um dia aquele imóvel vai estar pago. Mas a sua alavancagem, você alavancar 3% ao ano e você receber de volta os 6% ao ano, né, compensa o risco. Por quê? Porque ele pode ficar metade do tempo vazio aquele imóvel, que ainda assim, né, no final do período, você vai ter comprado um imóvel de valor, se você selecionou bem aquele ativo. Então, assim, tudo depende. Né? Você tem que entender sobre questão de geração de valor, né? Como é que uma empresa gera valor? Como é que um fundo imobiliário gera valor? Né? Essa questão de geração de valor, você ter a noção, né, de qual é o custo de capital daquela empresa, ou seu, ou daquele fundo imobiliário, tanto de captação quanto próprio, para depois você pegar e fazer, não, isso aqui, eu vou ter um retorno maior do que o meu custo de capital, então está me gerando valor. Então, isso, Otimar! Palmas para vocês, gente. Custo de capital gerando valor, aí está pronto. E é isso que nós vamos falar na live de amanhã. É exatamente sobre isso. Quanto custa o capital? Qual foi a matemática que você fez para você saber o seguinte, eu me endividando e colocando aquele troço para trabalhar, quanto vai ser o resultado final? Quanto eu vou tirar do meu bolso? Quanto eu vou captar no mercado? Qual custo eu estou captando no mercado? Qual o custo de oportunidade de eu tirar do meu bolso? Qual o resultado final? Passar uma regra e falar assim, foi positivo. Agora, entender que esse cálculo ele não é determinista. Eu posso fazer tudo isso e amanhã entra uma pandemia, fecha todos os shoppings e aquele shopping que eu comprei vai ficar parado sem gerar renda durante 2 anos. Cara, eu me lasquei. Mas não foi uma coisa assim, eu tenho que colocar a sorte ao meu favor, mas existe a aleatoriedade que pode vir contra mim. Se vem contra mim, eu tenho que estar protegido. Só quero reforçar de novo. Isso está longe de quebrar um fundo. Você vai ter que diferir juros, você vai ter que alongar essa curva, você pode ficar com a renda, como aconteceu com o XPMOs da vida, como aconteceu com vários outros de shoppings aí, operações de shoppings até dentro dos CRIs, tiveram que ser diferidas e a coisa foi equacionando. É um mercado mais sofisticado. Mas eu quero ser simples, eu quero ser simples, eu quero ser simples. Tudo bem, mas o mercado se sofisticou. E esse é o ponto. Ou você consegue entender melhor e dentro dessa sofisticação você encontra um ponto de equilíbrio, e eu vou bater nessa tecla. Culpa dos gestores. Vocês, gestores, que deveriam criar uma diretriz, por isso que eu bato nessa tecla 200 vezes. Autorregulação, 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 comunicação, comunicação, comunicação. Ou seja, se vocês criam uma diretriz, não precisa mudar regulamento,
Mas se vocês criam uma diretriz dizendo o meu fundo vai ficar até X% alavancado, você tira esse bode da sala. E pronto, está resolvido. Pronto, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí vem outra coisa. Vem a diferença de gestor para gestor. Você vai ter aquele gestor que, quando deu tudo errado, ele conseguiu dar a volta por cima, ou ele teve um drawdown muito menor no fundo dele, ele conseguiu ter uma estratégia, porque é aquela coisa, cara, nem todo jogador de futebol é o Neymar ou o Ronaldinho, você tem aquele cara meio peba ali e tal. Então, você tem gestores de gestores. Você quer estar com quem? Com um bom gestor. Quem é o bom gestor? O bom gestor não é aquele cara que ganha na alta, meu amigo. É aquele cara que, na hora que o barco está afundando, ele consegue tirar a água do barco mais rápido do que o outro. E você consegue enxergar valor naquela operação que ele está colocando. Então, assim, se você não tem uma coisa que diferencia gestores, todo mundo é igual. Mas a partir do momento em que você começa a ver diferença nos gestores, você tem que estar com uma boa equipe. Não aquela equipezinha meia boca de cara que vende PowerPoint, caramba. O Regis falando aqui, a live tá boa, mas faltou contraponto. Putz, mais contraponto? Nós estamos falando tudo quanto é lado, e eu coloquei o link. Então entra aí, Regis, vem fazer o contraponto, porque eu não sei mais qual contraponto você quer que eu faça. Eu falei que a renda pode zerar, eu falei que você pode ter o que vender um ativo em algum momento, você pode ter que diferir o juro, diferir a curva de amortização. Não é contraponto, Regis? Então entra e, em nome de Deus, me fala qual é o contraponto que você quer que eu fale. Porque... Baroni, eu diria o seguinte, que não é uma questão de contraponto, ou de ponto ou contraponto. Eu acho que é assim, uma coisa que você vê como virtude em um determinado fundo, eu posso ver como defeito. Então, assim, é muito mais de você entender o que está ali dentro do prospecto dos fundos, dos riscos que estão ali dentro, e você avaliar e não ter um contraponto ou uma coisa externa, não. É você que tem que dizer, cara, isso aqui não está me cheirando bem. Entendeu? Mas, de novo, eu acho que, assim, Elon, eu vou discordar do seu raciocínio, porque você não pode, de novo, dar margem para que só porque está alavancando está fazendo um mau negócio, só porque está alavancando estão querendo meter a mão no dinheiro, etc. Porque se a gente ficar alimentando isso, nós não estamos cumprindo o nosso papel de trazer a lucidez para análise. Isso tem que ser deixado muito claro. Eu entendo, mas assim, ó, dentro dos investidores, né? A gente tem aquele cara que está começando, você tem aquele cara que está avançado, você tem aquele cara que está no meio do caminho. Esse cara que está começando, ele está pensando assim ainda. Então, ele tem essa liberdade de pensar assim? Tem, claro que tem. E acho que a gente está aqui para ensinar esse cara a não pensar assim. Aí, ó, o Arcelino acabou de... Ele é que tem que ter a cabeça aberta de respirar fundo e falar assim, cara, como é que isso funciona? Entendeu? Me prova que é assim. Essa é a abordagem madura, entendeu? Do cara que quer aprender e investir. Não é chegar, xingar, ou gritar, ou falar, não, é igual você discutir com uma criança de 8 anos. Não, cara, peraí, senta aqui, vamos conversar. E ó, não é a questão de que eu tô certo que tá errado, não é que isso é bom, que isso é ruim, não é que aquele cara que tá falando tá certo e eu tô errado, não. Você. O que você acha disso? Eu acho que é ruim. Bom para você, então não faça. Pelo amor de Deus, Paulo Moura, a renda zerar é um caos sem precedentes. O RECT passou calor e ficou longe de cair absurdamente a renda desse tanto assim. Então, assim, renda zerar, num caso o TRXF, eu estou dando o TRXF, mas pode pôr Galg aí na história, sei lá, agora me fugiu aí outros, aí coloca outros que você quiser aí desses contratos atípicos na história, BTLG, etc. É um cenário tão caótico para você zerar uma renda dessa, mas tão caótico, e não é pandemia assim, não, né? Não é... Eu estou falando de você realmente quebrar grupos econômicos gigantescos e não ter nenhuma condição de... E outra coisa, né? Você teria que estar alavancado também num nível que no nível que essa despesa financeira... Baroni, mas ainda que isso aconteça, pode acontecer? Pode. E o que você tem que fazer? Diversificar. Você tem que ter outros fundos, você tem que ter outras fontes de renda. Só tome cuidado com uma coisa. Vai ter um momento... E aqui eu não estou querendo ser o alto da razão, mas vai ter um momento que você possivelmente não vai conseguir fugir de algum grau de alavancagem. Então, claro, nós três, temos como obrigação explicar para as pessoas, para que justamente elas saibam que é muito melhor você equalizar isso daí do que condenar sumariamente que o negócio é ruim. Esse é um ponto. E vai, Timar. Levantando o dedinho, né? Eu só queria responder a pergunta do Arcelino ali, né? Eu acho que ilustra um pouquinho.
Ele falou, se o fundo ficar 100% alavancado, teria dividendos? O que é 100% alavancado? Eu não tenho capital próprio, só capital de terceiros. Isso é a teoria. Então, digamos que eu vá comprar um imóvel 100% alavancado. O banco me ofereceu um empréstimo para eu pagar 100% daquele imóvel. Tá? Então, eu consegui... 100% financiado, tá? Sem entrada. Aí eu peguei 5% ao ano, tá bom? Então, peguei um empréstimo a 5% ao ano, comprei um imóvel de 100 mil reais, pagando 5% ao ano. Aí eu fui e aluguei esse imóvel. Se eu alugar 5% ao ano, né, eu estou ficando sem dividendos. Nenhum, né? Todo o meu dividendo ele vai para o fluxo de caixa dele, acabou. Se eu alugar 10% ao ano, eu vou ter 5% de dividendo ao ano, grosso modo, tá? Só que eu não entrei com dinheiro nenhum, e estou ganhando dinheiro do nada. Então, eu entrei com nada e estou ganhando dinheiro. E vai ficar com patrimônio. Pois é. E se eu alugar 5% e meu imóvel ficar vazio? Né? Então, eu vou ter um fluxo de caixa negativo e uma dívida de 5% ao ano do imóvel que eu financiei e não tenho o fluxo de caixa. Então, a pergunta, né, a resposta bem simples é essa, só que depende de mais um monte de coisas. É o tipo de contrato, se é típico, se você já tem um inquilino e tal. Então, entra na análise do pacote do negócio aí, né? Então, assim, ficar 100% alavancado, se você tem um inquilino excepcional e você consegue uma taxa muito mais baixa do que você vai alugar, é excelente. Quem não quer ganhar um imóvel ganhando sem colocar dinheiro nenhum e ainda ganhando dinheiro em cima? Por né? isso Então, que os investidores institucionais... Em China, por isso que os investidores institucionais, eles usam muito esse mecanismo, porque os caras não querem colocar dinheiro no bolso, eles querem, no final da operação, sair com o imóvel. Claro. Né? Existem agora, várias lembrando, pode ser ruim ou bom, né? Depende. Para um fundo ser 100% alavancado, teria dividendo? Sim, poderia ter. Você poderia ter um fluxo de aluguéis de 8% ao ano e ter uma dívida de carrego de 5% ao ano. Poderia ter. O dividendo ia ser mais amassadinho, mas poderia ter. No final, você ia ter um portfólio inteiro integralizando para você ali o equity inteiro integralizando para você. Então, é uma dívida estruturada. E como toda dívida estruturada, ela carrega riscos e oportunidades. O risco está em você, não é? O risco está em você ter uma alavancagem que o lastro seja um locatário de baixa qualidade, ou um ativo ilíquido, ou um contrato frágil. A inversa é verdadeira. Uma alavancagem bem feita. O lastro é um ativo de boa qualidade, um ativo líquido e um locatário de primeira linha. Tão simples quanto isso. O resto são coisas que, às vezes, ou você quer que seja do seu jeito, ou literalmente, por um preconceito de que a palavra, aquele conceito, ele é sempre ruim quando ele está dentro, ou você está olhando isoladamente, entendeu? E assim, pessoal, quero deixar bem claro, de novo, que nós falamos de TRXF por uma condição da live, mas isso vale para qualquer outro fundo mesmo, tá? E eu tenho uma pergunta que eu perdi aqui, mas o colega falou lá, e se na hora da operação, na hora dessa amortização, na hora da coisa, você não conseguir nem vender, não tiver fácil de captar, etc., você consegue diferir, você consegue mudar essa curva, você reperfila a dívida, você pode ressecuritizar uma outra parte do patrimônio, ou seja, vocês acham que a vaca vão para o brejo muito rápido. E entender, assim, que a dívida de pessoa física não é igual a dívida de pessoa jurídica. Exato! Né? Pô, Elon, ainda bem que você é meu amigo de infância, você ficou mais inteligente do que eu. É isso aí, gente, é isso aí. Aquela dívida que você está lá, que você deixou de pagar lá no carnê da loja de varejo, que já dá aquela confusão, já vai passar... Uma dívida corporativa, ela tem uma mecânica completamente diferente, não é? Então, beleza. Nossa, nós estamos falando demais hoje, o povo vai achar que nós estamos tudo doidos. Você convidou 2 velhos que gostam de falar aí, tá vendo, Baroni? Não, a primeira 1 hora já foi, pronto, a hora do Elon falou, agora vamos começar com a hora do Otmar, né? Baroni, assim, eu queria deixar aqui também um negócio que eu vi no Instagram do amigo nosso aí, né, o Thiago Reis, ele colocou lá a história da Berkshire Hathaway. É um videozinho, tipo, sei lá, uns 30 segundos, falando de 1990 e qualquer coisa, até 2000 e qualquer coisa. Do portfólio do Warren Buffett, né? Isso, aí rodando ali, girando ali os percentuais. Então, assim, quem não viu, dá uma olhadinha lá. A gente acha muito aquela coisa assim, o que é o buy and hold? Né? Você comprar e nunca mais vender. Né? Não é necessariamente isso, é você comprar e nunca mais vender enquanto o ativo tiver valor. Tá? O que é ter valor? É uma coisa para você. Você vai estudar o que é valor, e tem que manter aquilo enquanto tiver valor para você. E você vê que o Warren Buffett, ele não comprou as mesmas
posições e manteve ela durante 50, 60 anos. Uma ou outra, sim. Em determinados momentos ele diminuiu ou aumentou a posição, né? Mas assim, ele teve uma gestão ativa do portfólio dele. Tem como você fazer isso, ou tem como você fazer uma outra coisa, né? Você ser o cara mais passivo, ou você contrata um gestor profissional, então você coloca uma carteira diversificada e nem olha o que está acontecendo, né? Porque uma coisa vai mitigar o erro da outra ali. Então, você pode ser o tal do investidor mais ativo, que vai mexer um pouco mais no portfólio, tem que ter mais conhecimento, porque senão você vai perder para o cara que é um investidor passivo que comprou lá 15, 20 fundos imobiliários ali, manteve aquilo ali durante o resto da vida, um ou outro foi muito bem e compensou aquele um ou outro que foi muito mal, e tudo bem, deu tudo certo para você lá no final, tá? Mas o que é importante, você se informar, entendeu? Se você se informa, se você entende qual que é o seu perfil, o que você tem que tirar do investimento, né? Quando você consegue olhar alguma coisa assim, se você for um gestor, um investidor ativo, você olha para alguma coisa e fala, poxa, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? É uma pergunta que você faz. Então, as pessoas que são mais empreendedoras, né, que você começa a abrir um negócio aqui, não, aqui dá para montar um negócio assim, sensado, vai ter esse perfil. O cara que, ele está ali mais passivão, ele gosta das coisas dele tudo certinho, eu tenho 10% aqui da minha renda que eu vou colocar em uma poupança, em alguma coisa, não sei o quê, também dá certo. Você vai chegar lá no final também investindo só em renda fixa ou só em fundo imobiliário, né, de ativo mais seguro, que não tem alavancagem e tal, você também dá certo. Mas isso tudo você tem que respeitar o seu perfil, né? Então, é muito importante que você durma com um ativo que você se sente confortável, né, professor? Essa agora vai ser... O Elon vai nadar de braçada. Para mim, nunca foi tão perfeito o comentário do Tadeuj Nascimento. Para mim, a alavancagem tem zero valor. Aí, na sequência, Fabrício Carvalhal, não aproveita a oportunidade, depois a pessoa que falou exatamente isso que tu falou, vai também reclamar que o fundo não sai do lugar. É exatamente isso. Se faz alguma coisa, está exagerando. Se não faz, não faz nada. Então, assim, gente, de novo, se você não analisar o contexto, e alguém falou aqui uma coisa que foi a maior verdade do mundo. Nessa live tudo depende, graças a Deus, você entendeu a live. Sim, tudo depende. Isso aí. Vai, Elon, nada assim, de passada aí, vai. A questão de enxergar valor nas coisas, Baroni, ela é relativa, cara. Ela depende de uma opção de coisa. E as pessoas ficam chateadas quando a gente fala depende, mas é porque já tem 20 anos que eu estou nessa brincadeira, o Schneider já tem mais de 20 aí também, que está junto comigo aí da gente conversando sobre isso. E o que acontece é assim, às vezes uma coisa, ou um determinado ativo, ele faz sentido para mim e não faz para o Schneider, por exemplo. E olha que a gente é amigo há 30 anos, a gente investe há muito tempo aqui e discutimos sobre o assunto, ele enxerga valor numa coisa, eu não enxergo em outra. E assim, essa operação esse cara aqui fez e foi legal. Aí ele vira para mim e fala assim, cara, eu acho que não foi tão bom assim. Porque a gente tem momentos diferentes, pensamentos diferentes, e quem está certo? Os dois. Então, assim, quando a gente coloca, e aí tem que colocar muito bem isso, claro, que aí sim é uma condição que eu realmente acho que ela é uma verdade. Não é que você está certo ou que você está errado. Eu acho que cada um tem a sua verdade e a gente tem que respeitar o espaço do outro. E quando a gente fala em fundo, é igual morar em condomínio. Cara, você pode não gostar de festa, mas o seu vizinho gosta de festa. E você escolheu morar naquele prédio. Se o negócio não tá legal, ou você tem que sair, ou ele tem que sair. Ou vocês vão achar a média para o negócio ficar certo. E aí vocês têm que conversar para isso. Diretriz. Fazer isso dentro do fundo imobiliário é complicado. Então, quem vai fazer essa arbitragem? Quem é que vai colocar isso lá? É o gestor. Então, tem que ter ali, naquela composição ali, né, do fundo, o gestor, eu acho que ele tem que ter a comunicação mais assertiva, e isso a gente já vem falando há muito tempo, em que os gestores de fundo têm que aproveitar mais a internet, o YouTube, o Instagram, investir um pouco mais nessa mídia do ponto a ponto e falar para a pessoa que está do outro lado e entender que ali dentro ele tem uma massa. Ele não vai agradar todo mundo, a gente não vai agradar todo mundo, eu não tenho a menor pretensão de agradar todo mundo. O que eu gostaria é só o seguinte, é que as pessoas entendessem que do mesmo jeito que uma pessoa quer que alavanque, o outro não quer que alavanque. E os dois estão certos. A questão é, se aquilo não serve para mim, eu tenho que buscar uma outra alternativa. Então vamos colocar, eu tenho um fundo de logística que não alavanca, e eu tenho um fundo de logística que alavanca. Poxa,
Se eu gosto de logística e eu não gosto de alavancagem, eu vou para esse que não alavanca. Só que eu tenho que entender que o crescimento desse cara aqui, ele vai ser orgânico. Eu vou ter que botar dinheiro nele para ele crescer. O meu custo de capital como investidor nesse fundo será maior do que nesse fundo que está alavancado. Por quê? Para cada real que eu colocar aqui, eu tenho R$1. Nesse aqui, às vezes R$1 vai ser preciso eu colocar 0,8, às vezes vai ser preciso eu colocar 0,5. Então, esse fundo tende a dar tudo certo, ele deslanchar na frente desse outro. Vão ser comportamentos diferentes. E vão ser objetivos diferentes, em tempos diferentes, para investidores diferentes. E sem problema que isso aconteça. Entendeu como é que é? Então tem espaço para todo mundo. Todo mundo nessa história está certo em certa medida. A gente tem que respeitar os espaços de cada um e a visão de cada um e colocar a nossa carteira como um terno de alfaiate. Vai lá, cara, e veste aquilo que serve para você. Não tenta pegar o do outro, que vai sobrar a manga para um lado, a barra vai ficar comprida, o sapato aperta. Ele tem que estar dentro do seu perfil de risco. Ô, Timar, me diz uma coisa aqui. A gente já está perto de acabar, porque senão as mulheres nossas ficam bravas, né? O que o gestor ganha com a alavancagem? Já que, teoricamente, a taxa de gestão não aumenta ou até pode diminuir com a dívida. Ou, eu vou até ampliar a pergunta dele. Se for pelo valor de mercado, também pode diminuir. Enfim, aonde o gestor ganha? É uma pergunta interessante, né? Você pega o ativo de um fundo imobiliário, você olha lá, quanto que esse fundo imobiliário tem de ativo? Tem 1 bilhão, tá? Aí ele tem, qual que é o patrimônio líquido? 700 milhões. Então eu sei, né, que se o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, que ele vai ter 300 mil reais de dívida. Se você for olhar o PL, né, o patrimônio líquido dele, 700 mil, e você jogar isso para, digamos assim, múltiplos de mercado, né, vai ser o tal do valor patrimonial por cota. O valor patrimonial por cota não é o valor do ativo, ele é o valor do patrimônio líquido. Se você chegar próximo lá no mercado, valor de mercado, você vai ter o seguinte, já tem aquela relação de PVP, né? P é o preço de mercado, VP é o valor patrimonial da cota. E você vai ver que vai estar mais ou menos parecido. Você vai estar pagando pelo patrimônio líquido e não pela dívida, tá? Então, assim, tem até um teorema do tal do Modigliani e Miller, né? Eles ganharam o prêmio Nobel falando o seguinte, não importa a estrutura de capital da empresa, né? Desconsiderando alguns aspectos, desde que se você tem muita alavancagem ou pouca alavancagem, a sua empresa vai valer a mesma coisa, porque quando você tem muita alavancagem, você vai ter um risco, o mercado vai precificar isso um pouco para baixo, e o retorno vai ser basicamente ajustado ao risco, né? Então, assim, tem vários outros pontos com relação, mas a mensagem central é essa. Não interessa a alavancagem que isso aí vai ter. Isso aí foi 2 caras que ganharam o prêmio Nobel, né? Depois vocês pegam, chama Teorema de Modigliani e Miller. E eles chegando exatamente a essa conclusão, de que ele não ganha nada com isso, com a alavancagem. Então, assim, ele está comprando um portfólio que ele acredita que é interessante, né? E que pode vir a contribuir bastante com o fundo. E se o fundo cresce e ele tem as pessoas olham que ele agregou valor com relação àquilo, eles vão achar, poxa, esse gestor é bom, eu vou participar desse programa com esse gestor. É isso. E eu só quero falar aqui, o nosso amigo lá, o Tadejuto, eu acho que eu estou pronunciando errado e me desculpa, Tadejuto. Ele falou, não, eu quero alavancar, eu vou mexer com dólar, com milho, com soja, né? Existe uma outra confusão também entre alavancagem e uma especulação, ou hedge. Eu acho que são operações bem diferentes, com derivativos, são coisas completamente diferentes. A alavancagem em fundo imobiliário é a antecipação de um fluxo para gerar no presente a possibilidade de você adquirir propriedades. Entendeu? É você olhar para o futuro, pegar aquele fluxo futuro do fundo e trazer aqui a valor presente, montar uma estrutura de capital que você consiga comprar sem a necessidade de emissão. A gente faz uma analogia, Barão, do seguinte, que dinheiro é tempo. Então, quando você alavanca, o que você está fazendo é adiantar o tempo. Então, vamos supor, se você vai comprar um imóvel e você tem 80% do dinheiro, você precisa esperar mais um ano para juntar mais 20% do dinheiro, você pode esperar esse ano e comprar à vista e perder o negócio daquele imóvel, ou você pode se dividir em 20% daquele imóvel, e aí você vai botar uma garantia para comprar aquele imóvel, que pode ser um imóvel que está dentro do seu portfólio, que você compra aquilo a um cap rate adequado, num tempo adequado. A alavancagem ela é uma estratégia de aquisição. O cara primeiro, o que eu quero? Eu quero comprar esse imóvel a esse preço, nesse cap rate, nessas condições, hoje.
Eu tenho dinheiro? Não. Então, qual é o meu custo de capital hoje para eu pegar no mercado? É tanto. Quanto é para eu pegar no BNDES? É tanto. Quanto é para eu tirar do bolso aqui e a gente fazer uma cotinha aqui na empresa e a gente comprar? É tanto. Quanto é para eu arrumar um sócio para isso? É tanto. Ele vai viabilizar aquela estratégia, entendeu? Então, a alavancagem é uma estratégia de aquisição, ela não é nada mais do que isso. Olha só, o El Pipeliner colocou uma coisa, viu, Otmar, que eu queria que você comentasse, porque coincidentemente alguém falou alguma coisa parecida com isso comigo agora, muito recentemente, e é fantástico. O investidor de fundo imobiliário, ele quer a segurança da renda fixa e o rendimento da criptomoeda. É incrível que o investidor de fundo imobiliário ele está ficando cada vez mais exigente com algumas coisas, e não deixa de ser verdade, né? Eu colocaria diferente, tá, Baroni? Assim, eu acho que esse daí é o caso extremo. Mas eu acho que o investidor de fundo imobiliário, ele quer a segurança da renda fixa, porque foi vendido para ele que esse troço era comprar o imóvel, receber aluguel, e que esse aluguel ia cair na conta, e que ia comprar o prédio que não tinha alavancagem. Opa, então peraí. Eu acho que a gente precisa esclarecer que essa época já passou. É necessário que tenha um ajuste na percepção desse cara de entender o seguinte: é igual o cara que compra fundo imobiliário e acha que vai ter a nova Magazine Luiza, entendeu? Sempre tinha, pô, o fundo tá arrebentando, tá a 150% do VP, ele vai dobrar de tamanho, foguete não tem ré. Calma, isso não é fundo imobiliário. Talvez em ação isso aconteça, não é em fundo imobiliário. Então, o alinhamento dessa perspectiva é que eu acho que ele não está acontecendo. Agora, não é que o cara quer o rendimento da criptomoeda, aí eu vou fazer o outro lado. O que ele quer é a garantia do recebimento do rendimento combinado. Calma, não existe rendimento combinado. O rendimento é aquele que é possível fazer a partir da operação do fundo, que ele pode ser, inclusive, a menos, basta que não se pague o aluguel, ou basta que tenha um evento adverso naquele prédio em que ele deixe de ter o fluxo de caixa. Então, que você tenha uma perspectiva de rendimento que ela pode ser alcançada ou não. E nesse meio do caminho existe uma aleatoriedade. Então, o desconforto, né, de ter essa renda ameaçada é que o sujeito fica nessa paranoia de que, olha, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Então, diversifica a tua fonte de renda, aumenta a diversificação na carteira, equilibra, se você está muito dependente de receber essas receitas, tem uma exposição adequada até o momento em que aquilo não ameace o que você está recebendo de aluguel. Imagina um cara que está 100% em fundo imobiliário e vive de fundo imobiliário hoje, passou lá atrás aí o suspiro da tributação em que ele ia perder 20% da renda dele. Ele ficou maluco, mas vai falar para ele que ele não sabia que podia acontecer isso e em algum momento ele teria 20% da renda dele ameaçada? Como que ele vai consertar isso? Vai colocar uma forma de ter ativos de crescimento, vai recompor a renda, vai gastar menos. Então, é um jogo de equilíbrio nessa balança que o sujeito tem que entender que a carteira dele tem que ir modulando ao longo do tempo, conforme os riscos vão se apresentando. Olha aqui, ele está falando para o Elon, mas eu vou levar para o Otmar. Ele fala para você, Elon. Perfeito a intenção, mas aí compra o fundo e muda a regra no meio do jogo. Que regra? Que regra? Ninguém está mudando a regra no meio do jogo. Você tem um regulamento, ele está seguindo, só que a gestão ativa ela tem um mandato mais livre. Certo, Otmar? Depois você completa. Perfeito. Eu acho que é perfeito isso. Está vendo como é que existe uma distorção, às vezes, na hora das pessoas interpretarem os fatos? Eu acho que é perfeito, Milhão. Assim, o mercado, o que é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é um provedor de capital, né? Então, empresas precisam de dinheiro e você quer se tornar sócio delas, né? Você é um provedor de capital. O mercado financeiro, no final das contas, é isso, é um provedor de capital. E não existe nenhum tipo de garantia, por isso que chama renda variável. Se não existe nenhum tipo de garantia, ele é renda variável. Existe a regra do jogo, o relatório, como é que é o nome? O informe não é relatório, é o regulamento do fundo. Então, o regulamento do fundo, ele é a regra daquele jogo lá. Então, dependendo do que o regulamento está prescrito, e ele pode ser modificado ali por uma assembleia de cotistas, né, você pode, inclusive, transformar aquele fundo que era uma coisa em outra coisa, se 25% pelo menos votar a favor, né? Então, você tem que entender como é que funciona a indústria, né, como um todo, alguns casos como em específico, né, e entender que renda variável ela sempre vai variar, que ela sempre vai ter risco, né, que a gente está num mercado que está em constante mudança. Então, quando a gente começou lá atrás, tinha
sei lá, muito pouca gente, muito poucos imóveis, cada fundo, o Baroni, assim, é engraçado, a gente conversava e falava, não, fundo tal, imóvel tal, não sei aonde, não sei o quê, sabe os endereços de tudo, né? Hoje, se a gente for fazer a mesma brincadeira, de repente ele não vai saber o endereço de todos, né? Eu vou perguntar, quantos são os imóveis, né, desse FII aqui? Coisas que eram boas lá atrás ficam ruins ali na frente, então a gente teve vários príncipes encantados, né, em 2012, né, setores que eram príncipes e que em 2022 viraram sapos, né? Então, assim, as coisas acontecem, as coisas mudam, e o investidor ele tem que estar adequado a isso, né? Saber que as coisas podem mudar, e que o futuro a Deus pertence. E você tem que fazer o máximo possível, mas você não vai acertar sempre. Por isso que a gente fala aqui da revisão semestral, né? O Eleu pergunta: professor Baroni, um fundo que compra um terreno, mas não tem o capital para pagar a dívida e irá emitir CRI, o nome para isso é manobra? Não. Primeiro, se ele comprou um terreno, ele já pagou, porque ele já comprou, né? Agora, se ele não tem o capital, aí ele estruturou um CRI para comprar um terreno. Pouco provável que isso aconteça. Porque, via de regra, você está falando de um fundo grande, porque para comprar um terreno vai ser um fundo mais robusto, possivelmente ele vai ter caixa para comprar o terreno. A sua pergunta ficaria melhor se ele não tivesse dinheiro para construir, para edificar o ativo em cima desse terreno. Aí pode ser que você tenha que emitir um CRI. O nome disso é manobra? Não, o nome disso é gestão. Entendeu? O nome disso é gestão. Espera-se que ele faça a gestão e gere valor para o cotista de alguma forma, tá certo? Tadejur Nascimento, entra no link, ele está falando se nós estamos passando pano em TRXF, então vem cá tirar os panos, que nós não sabemos onde está esse pano, porque se você não falar qual que é o pano, não sei mais nada. Então vem cá tirar o pano, pode entrar no link aí, Tadejur, vem cá tirar o pano, vamos, quem sabe faz ao vivo, tira o pano aqui, critica, fala mal, vocês acham que a gente quer proteger e passar pano? Então vem cá e fala o que você quiser, mas pode vir, vem com o A questão, Barão, você até levando a pergunta do Alex, né, é entender assim, ó, apesar de ser um fundo, né, dentro desse fundo ele tem diversos pratinhos lá, que são diversas operações diferentes. Então, se o cara ele está abrindo isso daí, é uma nova operação, é um novo negócio. Esse negócio ele é estruturado em quê? Qual o custo de capital, o que eu vou fazer, como eu vou adquirir, qual o resultado, qual a taxa interna de retorno, e aí o cara resolve comprar aquilo. É igual o sujeito que tem 2 lojas e quer abrir a terceira, ou aquele cara que tem um negócio que é um supermercado e agora quer comprar uma farmácia, né? Ele faz uma análise de viabilidade do negócio antes de lançar. Então, mesmo dentro do fundo, quando ele expande, quando ele aumenta de tamanho, ele faz a viabilidade daquela expansão, aquilo é feito dentro do fundo, tem um compliance, tem um pessoal que vai fazer análise de mercado, tem o sujeito que vai fazer as contas, tem a tia do cafezinho que vai lá na reunião e vai servir o cafezinho pessoal. É uma equipe que trabalha para estruturar aquele negócio que pode ou não fazer sentido para você. E aí que você tem que ver se aquilo faz sentido na hora que é ofertado. Então, mas espera só um pouquinho, Alô. É porque é dentro dessa linha sua. Mas o gestor tem que vir explicar. O gestor não pode vir explicar em período de emissão. Por isso que o Baroni traz os gestores quando está fora do período de silêncio. TRXF está explicado, Galg está explicado. Vai atrás aí no canal do YouTube que você vai ver que os gestores explicam. O problema é que vocês preferem o grupo de WhatsApp, aí eu não posso fazer nada. Tem que ir na fonte. Eu sempre, desde lá de trás, eu sempre procurei ir na fonte para entender as coisas. Aí depois a gente debate dentro daquilo que se capturou. Porque quando você gera um assunto sem a essência entendida, corre-se o risco de você ficar discutindo uma coisa que não é aquilo que na base está correto. Bom, e aí eu vou até colocar uma pimenta aqui, meu amigo, do seguinte... Pode falar, desculpa, vai. Você tem uma outra característica ainda, né, e que as pessoas, essa semana, eu circulando aqui e olhando outros temas, né, eu vi as pessoas falando muito de fundo híbrido, né, e aí, o fundo híbrido, o futuro do fundo... Se você está ficando preocupado com a alavancagem, você vai perder o sono com o fundo híbrido. Porque em determinado momento ele vai ter uma estratégia, no outro ele vai ter outro. É o fundo de multimercado que hoje ele está com exposição cambial, amanhã ele tem ações, amanhã ele vai ter derivativos para proteção, depois ele vai trocar por um outro tipo de investimento em ações. Então, assim, é entender que
você está dialogando com o gestor que tem uma estratégia e que aquela estratégia ela pode variar. Então, aconteceu a alavancagem e ela está dentro da regra do jogo, ele vai fazer. Se ele vê que aquilo vale a pena ou não. E aí, você tem que acompanhar o fundo. O que a gente fala de acompanhar o fundo não é olhar o dividend yield, não é só ler o relatório gerencial. É você acompanhar o fundo. Qual é a estratégia desse fundo? O que ele vai fazer? Qual o pipeline? Como é que está sendo as emissões? Aonde ele quer chegar? O cara ele tem essa conversa diariamente no fundo lá, porque ele sabe como ele vai começar o ano e como ele vai terminar. Vou começar com imóvel, vou terminar com 10. Opa, peraí. No meio do caminho vai ter que ter emissão. Ô, Timar, eu levantei uma bola para você que eu acabei perdendo um pouco aqui a linha de raciocínio, mas eu vou retomar. Muito cuidado com essa história de que o gestor está fazendo o que ele quiser, ele faz o que ele quiser. Não, negativo. Não é assim. Não é assim. O gestor ele pode ter um regulamento mais aberto, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Aliás, quem toma conta disso é o administrador, que tem a capacidade de também chamar a assembleia, de também destituir gestor. O gestor ele traz uma inteligência imobiliária desde que ele represente, desde que ele mantenha aquilo que está no regulamento. Vou dar um exemplo simbólico. Se no meu regulamento fala que eu só posso comprar imóveis de shopping centers, em cidades com até tantos mil habitantes, etc., e o gestor vai lá e tenta comprar fora, o administrador, em tese, ele é fiduciário, ele tem que barrar essa operação, o administrador, tá bom? Mesmo que o gestor tente correr por fora aí. Bom, tá boa a live, a gente fica até com dó de acabar, mas vamos mais um pouco. Responde essa para o Denoso, ele fez umas 3, 4 vezes, então vamos responder para ele aí, Otimar. Queria que você tocasse essa aí, por favor. Pois não, professor. O Danoso pergunta, dá para um cara que não entende nada técnico investir apenas aprendendo pela internet? Com certeza dá. Né? Você aprender, né, você tem que ter interesse. E aí você tem que buscar material de qualidade. Então, tem vários lugares que tem material de qualidade. Tem o canal aqui do professor Baroni, que ele traz muitas entrevistas, isso é excepcional. Tem o canal do professor Arthur, que ele traz também entrevistas, que ele fala sobre fatos relevantes. Então, hoje, o mercado ele tem um nível de informação muito alto. Se você tem o livro do André Bassi, né, é um livro assim, muito bom e bem baratinho, tem vários outros autores de livro também, tem um livro da Suno, né? Então, você consegue, com algum material, lendo relatórios, e você prestando atenção no que está acontecendo no mercado, você consegue aprender com certeza. Demora tempo, né? Tem uma coisa que chama curva de aprendizagem. Então, tudo que você vai aprender hoje, ele leva, né, um pouquinho de tempo para que você aprenda, para que você entenda direitinho. Então, você vai colocando o pé só onde você se sente confortável e com o tempo você vai aprendendo um pouco mais para ficar mais confortável, mais tranquilo na posição que você vai vir a ter no futuro. Ô, China, emenda nessa daí, ó. Eu concordo, eu sou muito assim, o mercado tem que se autorregular, né? As coisas que acontecem no mercado, elas vêm por um motivo. Então, as práticas ruins, elas ficam para trás e as práticas boas, elas tendem a perpetuar, a ir para frente. Então, tudo que acontece no mercado, se as pessoas começarem a entender, né, ela começa a minimizar. Então, antigamente, a gente tinha muito mais conflito de interesse, né, logo no começo da indústria de fundos imobiliários. E isso não foi uma história só nossa. Se você pegar a história dos REITs americanos, eles tiveram um monte de conflitos de interesse também. Né? Então, o cara que era o cara que colocava os imóveis lá para dentro da Trust, ele também, depois ele servia de consultor e não sei o quê. Então, assim, aumentaram. Então, assim, tem tanta história que quando você começa a entender o que aconteceu para trás, você vai vendo que a gente vai melhorando ao longo do tempo. Né? Então, assim, a gente está passando por um momento, pode ser que a alavancagem ela se prove horrível para fundo imobiliário e lá na frente não vai ter mais. Ou pode ser que não, isso aqui é um caminho interessante, pode ser que continue tendo. Então, o mercado ele vai se regulando, a história vai ensinando. Né? Eu acho que o juro baixo, vamos já para a gente concluir aqui, eu acho que o juro baixo ele motivou mais a alavancagem, eu acho que ela vai perder um pouco de espaço naturalmente. Assim, eu acho que as pessoas que têm todo o direito de colocar os seus pontos de vista, eu estava olhando aqui o bate-papo aí da galera, bem inflamado, tal, isso, aquilo. Pessoal, não tem medo de se expor, de colocar o seu ponto de vista, de discutir, né? A gente, assim, não tem medo de ser criticado e tal. A gente que coloca a cara e que tenta dar a nossa opinião mais isenta possível, a gente não tem problema com relação à crítica. Por quê? Porque ninguém precisa concordar com a gente. Se eu vier colocar a minha posição aqui, né, a coisa que eu acredito, e ficar com medo da pessoa não concordar com o que eu estou falando, ela pode discordar. Nós somos seres humanos, o meu argumento é esse, o meu é aquele.
não, então beleza, então você pode ir por um caminho, eu posso ir pelo outro, e a gente pode ser amigo no final, né? Então, eu acho que deixar essa mensagem aí, porque ninguém precisa pensar igual, todo mundo pode pensar diferente. Eu e o Elon, a gente tem 30 anos, né, que a gente é amigo, que a gente foi bombeiro juntos, né, somos bombeiros aposentados, e a gente pensa diferente, a gente investe diferente, né, então, quem somos nós, né, para querer ser o dono de toda a verdade, né? Existe caminho para todo mundo, e o mercado financeiro é isso, é você poder, né, tomar, dentro da sua opinião, o melhor caminho para os seus investimentos. Cara, eu acho que o maior sinal de inteligência é exatamente você conviver com o diferente e ainda conseguir ser amigo do cara que pensa diferente de você. Pronto. Vamos lá, gente, para a gente concluir. De fato, não é uma live trivial, mas a proposta, quando eu chamei os meninos, foi mostrar para vocês que entre o céu e a terra tem muita coisa. E na estratégia de fundos imobiliários, a gente vai evoluir, sim. Há coisas que poderão ter que ser melhor explicadas, haverão coisas que terão que ser melhor limitadas. Muita gente falando aqui de CVM, né? Por isso que eu coloquei aquela pergunta lá de regulamentar. Gente, não esperem uma normativa da CVM falando que não pode alavancar, etc., coisas do gênero. Ela vai talvez normatizar como isso vai ter que vir para o balanço, como é que o cotista vai enxergar isso melhor. Isso aí eu até concordo. Tá? Mas ela vai deixar o mercado se regular. E o que é deixar o mercado se regular? Eu acho que no momento de juros baixos, em que algumas oportunidades apareceram, alguns gestores foram atrás de alavancagem, eu acho que isso tende a perder um pouco de espaço com juros voltando para 7, com inflação mais perto de 8. Vai ser difícil você achar um cap rate que faça sentido, porque a alavancagem não é só para crescer fundo, não é só para aumentar a taxa, é para que esse spread fique no bolso do cotista de alguma forma, que, por consequência, vai também aumentar a taxa do gestor. Obviamente, como o Elon colocou, é um jogo de ganha-ganha. O que não se pode, pelo menos essa é a minha missão desde sempre, é deixar que um ruído ou que uma informação que não tem começo, meio e fim, fique pelo caminho. Eu acho que alavancagens todas são ruins. Aonde que está o começo e o fim da história? Vamos tentar entender toda a evolução do seu racional. Vamos colocar isso no papel e entender todo o seu racional. Então, muito cuidado. É por isso que a gente faz essas lives. Falamos hoje de alavancagem, mas quantas outras lives que nós já falamos de outros assuntos. Então, muito cuidado para não ter essa visão. Fizemos vários contrapontos aqui, mostramos sim riscos, mas mostramos também que existem oportunidades. Eu, Baroni, agora falando por mim, para encerrar, e eu passo a bola para os meninos também fazerem encerramento, eu tenho comigo que, se for alavancar, tem que ser tudo muito bem equacionado. Lastro com dívida. Você não pode correr um risco de uma inflação explodir e a sua dívida desequilibrar. Porque aí, se a inflação explode, você tem que ter um contrato atipo de boa qualidade de crédito para que o locatário lá repasse essa inflação e, consequentemente, a despesa financeira vai aumentar, mas a receita de aluguel, a linha de receita de aluguel também vai aumentar, né? Então, por isso que eu gosto de tudo lastreado, não gosto, falando muito sincero com vocês, não gosto desse negócio de ter, às vezes, a dívida no CDI, porque, de repente, o CDI sobe, mas a dívida do aluguel está no IPCA, e aí você diz, eu gosto de ter equação. Quem está fazendo isso, na minha visão, está fazendo da maneira correta. Mas isso não elimina riscos. Principalmente o risco de mercado no geral mesmo, ali, de você ter uma cota em que o prêmio de risco fica maior, e aí, naturalmente, essa cota vai ficando mais amassada no secundário, e aí você vai tendo aquela sensação de que o fundo também não está evoluindo. Isso é nítido, eu não vou citar para não parecer que está passando pano, parecer que está defendendo, mas o fundo A e o fundo B, às vezes do mesmo setor, um está negociando com 5, 10% de ágio no VP, e uma diferença de yield entre os dois grande, justamente porque o mercado precifica essa alavancagem também. Às vezes pode estar mal precificado, e eu respeito. E quem sou eu? O mercado é soberano. Não é? Mas acontece. E está correta, a análise está correta. Mas uma coisa não anula a outra. O problema é que, às vezes, as pessoas são muito enviesadas no sentido de que uma coisa anula a outra. Isso está certo, isso está errado, é 8, 80, esse funciona, esse não funciona, esse vai quebrar. Esses extremos na hora de fazer análise, pessoal, é onde dá problema. Por isso que quando você vai fazer um valuation, você pode colocar os extremos, mas 99% das vezes vai ficar ali no meio, alguma coisa entre isso e isso. Entre isso e isso vai ter algum ponto ali que vai se encontrar. Gente, eu quero agradecer muito vocês. Eu, de sacanagem, fiz essa live ficar 2 horas, porque vocês me convidaram uma vez por live e fizeram eu ficar 2 horas, então eu quis também estragar a janta de vocês. Foi tudo planejado aqui.
Mas brincadeiras à parte, vocês são os únicos que eu tenho liberdade de ficar mais do que 1 hora. Live, fique tranquilo, live que envolve nós todos aqui. Não pode ter 59 minutos, né? 0,99 para psicologicamente o cara querer ver. Quem quiser ficar aqui vai entender a história inteira. Não estou nervoso, não estou bravo, não estou nada disso. Eu estou sendo eu. Uma live com eles, que são pessoas de dentro da minha casa. Por coincidência, tem pessoas assistindo, mas esse é o meu jeito de falar com eles. Quantas vezes nós já falamos nessa forma, com esse... Ó, minha esposa acabou de chegar, a Nádia acabou de chegar aqui, ó. Nádia, a live é com o Otimar, então tem que ser 2 horas, não tem que... Acabou de passar aqui, reclamar do horário para mim aqui. Otimar, manda um beijo para ela, menino. Manda um beijo para a Nádia, menino, Baroni. É assim, um prazer sempre muito grande estar aqui, né? Assim, eu acho que os amigos, eles têm liberdade de fazer isso, né? De pegar e colocar o outro 2 horas ali, né? Sem jantar, não tem problema nenhum, a gente janta mais tarde, porque o bate-papo é muito gostoso, é muito bacana. Então, assim, eu queria me colocar à disposição, né, das pessoas que têm alguma dúvida ainda com relação a isso, a gente procura responder, vão acessar o vídeo aqui, vocês colocam as dúvidas lá embaixo, lá, né, e a gente vai batendo esse papo, né, continuando aí, para quem assistir depois também, poder participar dessa live, dessa discussão. A discussão é sempre importante, mas é importante você colocar o seu ponto de vista, tentar ouvir, né, o ponto de vista do outro também, e chegar a uma conclusão, ou não, né? Você tem liberdade, inclusive, para não chegar a conclusão nenhuma. Né? Então, assim, agradecer bastante aí o professor Baroni, ao meu amigo de muitos anos aí, o Elon, a toda essa sua audiência que é maravilhosa, falar para o pessoal que estamos à disposição lá no nosso canal e que, assim, foi um prazer muito grande, né, Baroni, a gente estar aqui e poder participar desse momento histórico, e todos os momentos em fundos imobiliários são históricos, porque a gente está construindo a história agora. Né? E um pouquinho de emocional não faz mal para ninguém. Se a gente for 100% racional o tempo todo, o que vocês vão esperar da gente? O que vocês vão achar que nós somos robozinhos? Não. Nós estamos colocando para fora o emocional também. Não tem vergonha, não tem problema e nem pudor de falar isso para vocês. Temos que ser emocionais também, né, Elon? Porque se for só uma coisa ou só outra é preocupante, mas ter umas pitadinhas de um e outro faz bem. Nós somos humanos, né? E acho que o comportamento do mercado, quando a gente olha o comportamento de seres humanos, não é o preço, né? O preço ali é o comportamento, é o acordo que nós chegamos e enfim, no final das contas, eu acho que o que termina, e aí vem a grande coisa, cara, você tem que ficar tranquilo. Se você tá bravo, se você tá chateado, se você tá tirando sono, se você não consegue explicar isso para uma criança de 3 anos de idade, por que você investe, você tá errado. Então, o investimento é para te trazer tranquilidade. Essa tranquilidade vem do conhecimento. Esse conhecimento, você não nasce com ele. Infelizmente, você não nasce com ele. O que acontece é que você tem que buscar isso daí, vai buscar na internet. Infelizmente, na internet, você tem que saber separar o que é conhecimento, do que é ruído, do que é entretenimento, do que é humor e do que é o jogo contra você. Né, e filtrar essas coisas e ir formando a sua cabeça como investidor. O colega perguntou ali, e dá para aprender isso na internet? Cara, quando a gente começou na internet tinha que tirar xerox do relatório da empresa, você pagava para o cara te mandar para o correio para você ler o balanço. Quando o gestor era tipo aquele cara que você não via. Cara, era aquele bicho assim que era no alto da montanha, o oráculo inalcançável de você conversar com o gestor. Hoje ele bate papo com você pelo telefone. Só você marcar um call com ele. E então sabe tem que como aprender? Tem. Agora, reflete o tanto que isso está te fazendo mal. Se isso não está legal para você, você não está ficando tranquilo. Então, cara, se você não ficou tranquilo, parte para outra. É o custo de oportunidade, é a tua saúde. O que mais importante no final das contas é você ter saúde, curtir sua família, você ter tempo para fazer suas coisas e, principalmente, ficar tranquilo. É isso aí. O pessoal está falando, fazer jabá do Fique Tranquilo, isso eu faço com gosto, porque quando encontro, sempre vai rolar uma picanha por conta, sempre vai ter uma torta de morango, uma aguinha com gás, então isso aqui está fácil de fazer. Se vocês verem o tanto que o mercado está ficando sofisticado, sabe quem eu vou entrevistar amanhã, 11 horas da manhã? Olha como o mercado está ficando curiosamente sofisticado. O Luiz Antônio Nogueira de França. Quase ninguém deve aqui, eu acho que vocês talvez nem conheçam, acho que a maioria aqui nem deve conhecer. Ele é presidente da Abrainc, da Associação das Incorporadoras. Olha como o mercado de fundos imobiliários está ficando sofisticado. A gente vai falar amanhã da importância dos fundos imobiliários dentro desse universo de incorporação e como o fundo imobiliário pode ser uma força motriz para
alavancar, no bom sentido da palavra, aí, o crescimento imobiliário no país. Veja como a sofisticação ela é interessante. Oi, eu acho que uma das coisas que eu falo muito é o seguinte, para a pessoa nunca esquecer, toda vez que ela vai agradecer, quando ela deita, ou que ela agradecer pelas coisas que ela tem hoje, lembrando do dia que ela sonhava em ter. Eu acho que nós sonhamos em que o momento em que a gente está aqui hoje reclamando desse monte de coisa. A gente pediu para reclamar por isso, porque a gente tinha aqueles fundos de saída, a gente tinha aquelas porcaria que acontecia, a gente não conseguia falar de fundo imobiliário. O fundo imobiliário a gente enchia uma Kombi, o número de investidor mal enchia uma Kombi. Quando a gente tinha uma assembleia de cotistas e uma CG com 2 caras lá para falar alguma coisa a respeito, e amanhã a gente vai começar a reclamar aqui porque vai ter derivativo de fundo imobiliário, porque vai ter uma reforma na instrução normativa que investe em fundo imobiliário, que vai transformar ele muito mais parecido com um fundo 555 hoje do que de um fundo realmente imobiliário. Então, vão vir outras coisas que vão vir da sofisticação do mercado e que a gente vai reclamar amanhã, que a gente está pedindo hoje. Tem gente que pede de pé junto, deixa ser igual o hate. Na hora que virar hate, ele vai falar assim, meu Deus do céu, para que eu pedi isso? Então, como diz aquela música, né? Me perdoe tantas vezes que eu chorei, que eu orei pedindo chuva, e você veio e alagou o meu sertão, né? Então, é isso aí, a gente tem que agradecer por hoje estar reclamando disso, porque isso é que vai fazer com que amanhã o nosso investimento passe para os nossos filhos, que garanta a nossa renda, porque se ficar na bolinha, meu amigo, vai morrer. Pessoal pedindo, sim, já estou articulando aqui para a gente conseguir com o Tegar 11 para falar de todo esse histórico de emissão, relatório de riscos que eu pedi e eles fizeram. Vamos falar de uma assembleia grande que eles estão aí. Estamos articulando para acontecer isso. E amanhã, a Abrainc. Quando eu poderia imaginar que ia fazer uma live no canal de fundos imobiliários com a Abrainc? Olha como está se sofisticando. Eu inverto a pergunta, eu inverto a sua colocação. Quando a Abrainc imaginou que ela ia ter um parceiro chamado fundo imobiliário para ajudar na incorporação de imóveis? E quantas vezes ele sonhou, ele ajoelhou e pediu a Deus que existisse esse ente que juntasse pessoas físicas, que juntassem dinheiro, que fosse para o mercado viabilizar negócios junto com grandes empresários. Então, cara, é aí que o mundo vai girar, é aí que a gente vai fazer crescer. Ô, Timar, para essa live não ficar muito demorada, pode encerrar, então. O mercado financeiro é o grande provedor de capitais, né? Então, muita coisa vai acontecer ainda por conta dos investidores, por nossa conta, né? A gente acreditar nisso. Então, a gente tem que acreditar. Você tem que ser otimista o suficiente para acreditar num futuro, para que você possa entregar alguma coisa nos seus filhos. Então, o otimismo ele faz parte do investimento, né? Se você é pessimista com relação ao investimento, você não vai investir em renda variável. Tem renda fixa para você. Se você é mais otimista e você acha que as coisas podem melhorar e que você quer participar de um grande projeto, então a renda variável é para você, o mercado financeiro é para você. Mas saiba o seguinte, né? Nem tudo são só flores, né? São só rosas. É como aquela mulher que você vai casar com ela, você fala para ela, vai ser perfeita. Não, ela vai ter defeito, mas você vai ter muitos momentos bons e você tem que relevar os momentos ruins, não é isso, professor Baroni? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Amanhã live, 8h30 da noite, para falar sobre o assunto e estender um pouquinho mais algumas coisas. Então amanhã vocês ainda continuam com isso, né? Continuamos, professor. Esse assunto está em pauta aí, vamos falar sobre ele amanhã, 8h30 da noite. Amanhã nós vamos explicar o que é alavancagem, o que é custo de capital. Alavancagem operacional, o que é isso, para o cara entender o que é o bicho, para não ficar com medo dele. Ok. Lembrando que essa alavancagem nossa ainda é leve. Está longe de ser. Está longe de ser dos REITs, está longe de ser das empresas levíssima. Se para você isso já está punk, imagina se ficar ou quando ficar. Meu amigo Baroni, se o cara tivesse medo de alavancagem, ele não investia em banco. É verdade, é isso aí. É isso aí. É isso aí. E fique tranquilo, obrigado. Tranquilo. Eu vou terminar, porque está ficando 2 horas, né? Então vamos terminar. Não, deu 1h59 agora, mano. Né? Vamos terminar antes que fique tarde. Valeu, gente. Um abraço, obrigado. Amanhã, 11 horas, Abrainc, e 8h30, canal Fique Tranquilo, para continuar o assunto que não é fácil. Esperamos vocês lá.